Fala aí, pessoal. Boa noite a todos. Vamos começar aí o nosso bate-papo. Eu vou só esperar mais uns 2 minutinhos aí, enquanto o pessoal vai se organizando para entrar. Mas enquanto isso, eu já vou compartilhando aqui a tela, já vamos começar os nossos trabalhos aqui. Tchan, 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 tchan. Aí. Beleza. Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Faz um joinha aí, por favor. Tá ouvindo aí, Cassiano? Aí, valeu, valeu, valeu. Bom, pessoal, vamos começar então aqui o nosso bate-papo para a gente tentar manter o nosso cronograma. Hoje eu não vou prometer para vocês um horário para terminar, porque na semana passada eu falei que eu ia falar só meia hora e falei quase mais de uma hora, né? Então, hoje o tema ele é um pouquinho mais extenso do que o da semana passada, né? Semana passada a gente falou bastante sobre, enfim, prospecção e chegar e tudo mais. Nessa a gente vai falar sobre vistorias de entrada, beleza? Que foi o nosso segundo tema que a gente botou na semana passada para a gente conversar, tá certo? Alguns pontos básicos aqui, tá, pessoal? Eu vou transmitir para vocês aqui nessa nossa aula, vamos dizer assim, nessa nossa reunião sobre vistoria de entrada, a minha percepção sobre vistoria de entrada, tá? Então, assim, trabalhando aqui no Pleno, eu já vi mais de 50 tipos de vistorias de entrada, beleza? E quando eu falo mais de 50 tipos de vistoria de entrada, não é nem uma força de expressão, é realmente mais de 50 tipos mesmo assim. A galera faz variados tipos de vistoria, tá? Eu não vou aqui falar para vocês qual tipo de vistoria é certo, qual tipo de vistoria é errado. A gente vai focar muito mais no pré-vistoria, nos métodos de fazer a vistoria e no pós-vistoria, tá? A forma como você apresenta a vistoria lá para o seu cliente, isso é muito particular de cada vistoriador e de cada cliente também, né? Então, eu, por exemplo, gosto de fazer as minhas vistorias todas separadas por item, né? Então, tem assim, tipo, numa porta ela vai ter 5 itens, numa porta se tiver olho mágico, se tiver 2 fechaduras, eu separo tudo, né? Já conheço historiadores que gostam de descrever tudo junto. Para mim não tem problema nenhum, isso vai com cada um de vocês aí, como vocês acharem melhor, tá? Mas, passar para vocês aqui um apanhado geral do que a gente precisa saber sobre vistorias, beleza? Lembrando, pessoal, que aquele sorteio que a gente falou ali no grupo, ele é somente para quem se inscreveu, tá? E somente para quem ficar até o final. Então, se a pessoa for sorteada e não tiver aqui na hora, já era, tá? Não vai rolar o sorteio, beleza? Aliás, vai rolar o sorteio, mas a pessoa não vai ganhar, tá? Então a gente vai sortear de novo até que alguém que esteja aqui possa vá ganhar. Beleza? Então vamos lá, sem mais delongas. Então a gente deu o título aqui para nosso bate-papo, né, de vistoria de entrada. O que a gente precisa saber para que as nossas vistorias elas sejam verdadeiros cartões de visita, beleza? Quando a gente vai numa imobiliária, por exemplo, oferecer o nosso serviço de vistorias,
Geralmente a imobiliária pede um modelo de vistorias, né? Como que foi feita a nossa vistoria, como fazemos a nossa vistoria. Então é muito importante que a gente tenha uma vistoria super bem feita, super bem produzida para poder apresentar para os nossos clientes. Só que muito mais do que a gente entregar uma vistoria pronta lá para aquele cliente, é muito melhor a uma pessoa, um terceiro, vamos dizer assim, que a gente não faz nem ideia de quem seja, faça um elogio, ele entregue a nossa vistoria para uma outra empresa, né? Eu estava hoje ouvindo um podcast de um professor, Clóvis de Barros, de filosofia, vocês devem conhecer, e ele estava explicando que quanto mais distante a gente está de um objeto, vamos dizer assim, de admiração, quanto mais distante venha-se o elogio, vamos dizer assim, mais valorizado é aquele item. Explico para vocês. Se eu entrego uma vistoria minha para uma imobiliária, ela vai ter um peso, vamos dizer assim, né, na hora de a imobiliária avaliar. Agora, se o dono de uma imobiliária recebe uma vistoria tua, de uma outra pessoa que não tem relação contigo, por exemplo, um proprietário, ou até mesmo um dono de uma outra imobiliária e fala, olha, chama essa pessoa aqui porque essa vistoria ficou muito bem feita e vai ser muito bom para você. Então, veja, é um terceiro distante de ti dando um elogio no teu trabalho. Isso tem muito mais peso. Então, quando a gente fala para tornar a tua vistoria de entrada um cartão de visitas, é realmente você conseguir entregar, fazer com que esse teu cartão de visitas ele circule a ponto de as pessoas poderem te indicar. Eu já falei para vocês semana passada, vou repetir. Eu não tinha a melhor vistoria do mundo. Faz 2 anos que eu não faço vistorias, né, desde que eu vim aqui no Pleno. E até hoje me procuram para fazer vistorias. Eu acabei de receber uma vistoria de uma empresa que vocês amam, o Quinto Andar. Aliás, uma mensagem perguntando se eu ainda tenho empresa de vistorias para executar as vistorias deles aqui em Florianópolis. Aliás, quem quiser indicação, depois eu indico vocês aqui. Então, veja, o nosso nome ele vai circulando ao longo do tempo por conta do bom serviço que a gente presta, tá certo? Não estamos falando aqui se o Quinto Andar paga bem, paga mal, não é isso. Mas eles precisaram de alguém em Florianópolis e eles lembraram, tá? Então, fica aqui a dica para vocês. Vou começar aqui trazendo os fundamentos legais da vistoria de entrada. Existem outros, mas eu vou trazer para vocês os principais que estão lá na lei do inquilinato, tá? Diego, falar de lei é chato. É chato pra caralho, mas vocês têm que entender, beleza? Pelo menos por onde transita essa questão de onde vêm as vistorias e para que serve isso. Não é simplesmente sair fazendo. A gente tem que entender a raiz disso, né? Lá no artigo 22 da lei do inquilinato, pessoal, eu vou dar uma interrompida aqui de vez em quando, porque eu estou me recuperando, já falei para vocês, né, de uma tosse, de uma gripe fodida aqui, e aí às vezes tem que dar uma respirada mais profunda, tá? Vamos lá. O locador ele é obrigado a responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação, ou seja, como que ele vai saber desses vícios ou defeitos anteriores à locação? Ou ele já sabe, ele está colocando o imóvel dele para locação, ou vai ser através da vistoria que ele vai ficar sabendo desses vícios e desses defeitos, beleza? Muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, esse imóvel do qual está sendo objeto da locação, ele foi comprado por um investidor ou algo nesse sentido, e ele nem conhece o imóvel. Então, através da vistoria feita pela imobiliária, é que esse dono vai conseguir saber o que existe de defeitos no imóvel, tá? Pessoal, ponto importante aqui. Quando vocês forem fazer a vistoria de vocês, quando vocês forem negociar a vistoria de vocês, deixem claro para esse proprietário ou para essa imobiliária que a vistoria de vocês, ela é uma vistoria, eu não vou dizer superficial porque eles podem confundir, mas ele é uma vistoria, ele não é o que ele não é? Não é uma vistoria de engenheiro, de arquiteto, para identificar patologias profundas lá no imóvel, beleza? Para isso, vocês precisariam ser engenheiros ou arquitetos, eu sei que muitos de vocês são, mas aí tem a questão da RT e uma porrada de coisas que não faz sentido aqui para o nosso negócio. Então, vocês, enquanto vistoriadores, para fins de alocação, vão identificar problemas e defeitos que são visíveis,
que através de um teste, através de uma observação, vocês vão identificar. Beleza? Não inventa de sair dizendo na vistoria que existe um vazamento oculto em tal lugar, que tem uma infiltração oriunda de tal ponto, que tem uma rachadura que aconteceu porque a junta de dilatação do prédio está errada. Não façam isso na vistoria. O máximo que vocês vão fazer, que daí eu acho que é super tranquilo, é dizer, olha, aqui nesse teto tem um sinal de infiltração. Aqui nessa parede tem uma fissura, tem uma rachadura, mas nunca dizer a origem, não faz parte do trabalho de vocês. Toma cuidado com isso, tá? E aí depois, o proprietário ele é obrigado a fornecer ao locatário, caso este solicite, uma descrição minuciosa do estado do imóvel quando de sua entrega, com expressa referência a eventuais defeitos existentes. O que é essa descrição minuciosa do estado do imóvel? É a vistoria do imóvel, que vai ser feita por vocês ou pelo proprietário. Aqui tem um ponto muito interessante. Esse artigo, ele nos diz, sem falar ou sem dizer, que a vistoria não é obrigatória para um contrato de aluguel. Né? Ele diz bem claro. Então, ele fala assim, ó, fornecer ao locatário caso este solicite. Ou seja, se o locatário não solicitar a vistoria, ela não é necessária. Claro que hoje, por costume, as vistorias são realizadas pelas imobiliárias por conta de vistoria de saída, outros artigos que tem lá no imóvel, né, na própria lei do inquilinato, que eu já vou falar aqui, do locatário ter que devolver o imóvel conforme ele pegou, questão de seguro incêndio. Então, eles fazem muita referência à vistoria. Mas, legalmente falando, essa vistoria ela não é obrigatória, tá certo? E um outro ponto aqui também, que daí fica, que eu já falei na reunião passada, que a obrigação de fazer a vistoria ela é do proprietário, não da imobiliária, nem do inquilino, né? Então, ou seja, às vezes se a imobiliária reclamar para vocês que a vistoria está cara, que é um defeito, que é isso, que é aquilo, que é um problema, né? Tentem incutir isso na imobiliária. Olha, existem muitos mercados em que a vistoria é cobrada do inquilino ou do proprietário. A gente falou isso na reunião passada, eu não vou me aprofundar aqui, mas saibam que existe essa possibilidade. Aqui ficou um pouquinho pequeno, pessoal, mas eu vou traduzir para vocês aqui, tá? O locatário é obrigado a fazer, no caso, né, o uso adequado do imóvel. Então, tem lá no inciso 2, servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumível, compatível com a natureza deste, com o fim que se destina, devendo tratá-lo com o mesmo como se fosse seu. Esse inciso, ele não tem muita relação com a vistoria, mas eu trouxe ele aqui porque eu acho esse inciso aqui na vistoria uma sacanagem, na verdade, com o proprietário, porque ele pede para o inquilino tratar o imóvel como se fosse seu. E a partir do momento que esse inquilino não é cuidadoso, não é muito zeloso, para não dizer outra palavra, né, aqui, ele está autorizado a tratar o imóvel de qualquer jeito. Claro que vai ter o inciso número 3, que vai dizer para a gente que o mesmo locatário ele é obrigado a restituir o imóvel, fim da locação, no estado em que recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do uso. Então, aqui a gente tem um monte de situações para tratar nesse inciso. Então, primeiro, né, no estado em que o recebeu. Quem que vai garantir o estado que esse imóvel foi recebido? É o proprietário? É a imobiliária? É o próprio inquilino? De jeito nenhum. Tem que ter alguém que diga o jeito que esse imóvel foi entregue para o inquilino na locação. E qual que é o instituto que vai falar isso? É a vistoria, tá? Então, veja que a gente tem, num lado, dizendo que é obrigatório o locatário solicitar a vistoria, e no outro, que o locatário é obrigado a devolver o imóvel do jeito que ele pegou. Então, veja como a lei aqui ela é meio que feita para dar uma ferrada no inquilino, porque o inquilino não sabe o que ele tem que pedir. Eu nunca vi o inquilino pedir uma vistoria de entrada. Então, fica meio que na mão do proprietário, da imobiliária, fotos comerciais que são altamente mexidas para entregar para que seja usado como prova para que o inquilino devolva o imóvel na vistoria de saída. Tá? Então aqui, pessoal, já começa a ficar claro para vocês a importância
da vistoria de vocês ser bem realizada, ela ser bem... isso é óbvio que eu estou falando, mas o óbvio tem que ser dito, de ela ser bem construída, porque senão vocês podem prejudicar e muito o locatário. Porque se o proprietário falar que foi entrar com pintura nova, tiver 2, 3 fotos que não mostram defeitos, e o proprietário entregou esse imóvel, o inquilino recebeu esse imóvel com pintura usada, esse inquilino já saiu no prejuízo, entendeu? Então, aqui começa já um pouco do peso de vocês em realizar uma vistoria bem realizada. Vamos em frente. O locatário ele também, ele é... tem mais um ponto aqui. Salvo as deteriorações do uso normal, tá? Que é isso que eu queria comentar com vocês. A gente vai falar da pintura um pouquinho mais lá na frente. Pessoal, é muito importante vocês apontarem na vistoria de entrada tudo que vocês conseguem ver lá no imóvel. Mesmo itens que tenham danos do uso normal ou desgaste do tempo. Então, por exemplo, vocês vão fazer uma vistoria de uma fechadura e a fechadura está oxidada. Vocês precisam descrever isso na vistoria. A fechadura, vou usar o exemplo da fechadura de novo, ela está com a maçaneta frouxa. Vocês precisam descrever isso na vistoria. Mas tem o vídeo, tem a foto, beleza, mas reforça isso com a escrita, para deixar bem claro que isso é um defeito que já existe. Porque lá na vistoria de saída, isso vai dar pano para manga pro inquilino. A gente vai fazer uma reunião só de vistoria de saída, tá? Não se preocupem com isso nesse momento. Porque fica uma discussão muito grande sobre o que é desgaste do uso normal e o que é realmente mau uso por parte do inquilino. Então, qualquer suspeita de defeito que vocês tenham, descrevam na vistoria. Só que toma cuidado para não aumentar esse defeito. Se a maçaneta está levemente frouxa, escrevam levemente frouxa. Não vai dizer que a maçaneta está simplesmente quebrada, aumentar esse defeito dessa maçaneta, tá bom? Porque isso é um problema que daí vocês vão estar invertendo para o proprietário, denegrindo ainda mais esse imóvel, tá? Então fiquem atentos com isso. Seguindo, eu tá pequenininho, mas eu vou lendo aqui para vocês, tá? Fiquem tranquilos. Comunicação de danos. O locatário ele é obrigado a levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba, bem como eventuais turbações de terceiros. Esquece esse turbação de terceiro aqui, que é lá do Código Civil, tá? Vamos aqui nos defeitos. Então, veja, é uma obrigação do inquilino avisar ao proprietário quando surgir um defeito. Por quê? Se na vistoria de entrada não foi descrito o defeito e na vistoria de saída aparece o defeito e esse inquilino ele quer relatar que esse defeito ele é um desgaste do uso, ele é alguma coisa estrutural do imóvel, esse inquilino ele pode ser responsabilizado por omissão. Então, por isso que eu falo para vocês, se tiver uma possibilidade ali, se está um começo de uma fissura, o começo de uma rachadura, um começo de um piso oco, descreve na prefeitura, na vistoria, porque nem sempre o inquilino vai se ligar de já descrever e talvez fazer uma contestação logo no começo, e ele vai se ferrar lá no final, tá? Diego, mas melhor para a imobiliária se o inquilino se ferrar lá no final. Não, pessoal, pelo contrário, a gente vai estar criando um problema para a imobiliária e esse inquilino vai sair falando mal da imobiliária depois. Então, através da vistoria, vocês já estão antecipando problemas e defendendo essa imobiliária, mesmo que ela não entenda que isso está acontecendo. Seguimos aqui mais um pouquinho. Reparação de danos. Aqui não tem tanto a ver com a vistoria, mas eu vou trazer para vocês. O inquilino ele também é obrigado a realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel ou nas suas instalações, provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos, tá? Então, pessoal, o inquilino ele não mora num hotel, não é um Airbnb ali ou um hotel que queimou um chuveiro, apareceu alguma coisa lá que eles quebraram, que ele vai ligar para a imobiliária para poder relatar, e isso a imobiliária vai mandar arrumar. Não, de forma nenhuma, isso já é do uso, o inquilino que se vire. Mas, muitas vezes, o inquilino ele vai usar aquela frase de já estava assim quando eu cheguei. E o que é que vai dizer para o inquilino que não, meu querido, não estava assim quando você chegou? Vai ser a vistoria de entrada. Então, se eu tenho uma vistoria de entrada bem construída, bem descrita, com fotos e com vídeos mostrando os testes dos itens,
fica muito fácil, de novo, para a imobiliária se defender e dizer, olha, quando você entrou, essa lâmpada estava funcionando, então ela queimou por causa de ti. Está faltando a chave do portão, foi você que perdeu, porque aqui na vistoria mostra que tem a chave do portão. Então veja que a imobiliária, ela vai vendo valor na tua vistoria, mesmo depois que você já entregou essa vistoria e depois que você já recebeu por essa vistoria, porque ela vai se defender usando a tua vistoria. Diferentemente de, que é o que mais acontece, a imobiliária recorrer à vistoria para ver, por exemplo, sobre essa tal dessa chave do portão ou o controle do portão, e não tem um mísero vídeo mostrando que o portão estava funcionando, por exemplo, e tinha o vídeo do controle. E aí a imobiliária muitas vezes tem que arcar ali com prejuízo, porque dificilmente essa imobiliária vai ligar para esse proprietário para pedir o dinheiro desse controle do portão. Principalmente se tem lá na imobiliária um recibo de chaves dizendo que o proprietário no agenciamento entregou o controle do portão. Entende? Então a imobiliária fica ali numa sinuca de bico e ela não vai se indispor com o proprietário. Então, por causa de uma falha na tua vistoria de entrada, a imobiliária teve que arcar com o controle do portão. Aqui, pessoal, eu estou falando do controle do portão, mas poderia ser muitas outras coisas que ficam de omissão aqui na vistoria, tá? E aí a preservação da estrutura do imóvel. O inquilino ele não pode modificar a forma interna ou externa do imóvel sem o consentimento prévio e por escrito do locador. Então ele não pode derrubar uma parede de um quarto para fazer uma sala. Ele não pode derrubar a parede entre a sala e a cozinha para fazer uma cozinha americana e deixar maior o espaço. Mas o que vai confirmar que essas formas existem? Às vezes o projeto do imóvel, que não é algo que todo imóvel tem, principalmente se for imóvel um pouco mais antigo, e na pior das hipóteses aí a vistoria. Então quando eu tenho umas fotos bem amplas de um ambiente, quando eu tenho vídeos legais gerais desse ambiente, fica tranquilo para comprovar como era a forma daquele imóvel. Isso acontece muito quando, não sei se na cidade de vocês tem, mas aqui em Florianópolis, né, tem bastante, quando casas são alugadas para fins comerciais. Então, pega-se a casa para montar uma clínica de estética, uma escola de inglês, um restaurante. Cara, o que tem de parede dentro vai tudo para o chão. Então, a casa tinha 5 quartos e você vai pegar ela de volta, tem um quarto, às vezes, quando tem, né? Tem 3 banheiros, se a casa só tinha um banheiro. Então, isso acontece muito. Então, é a vistoria que vai determinar o jeito que era agora e como tem que ser devolvido depois, beleza? Quando que a vistoria de entrada, pessoal, ela vai ser realizada, tá? Apesar de, geralmente, nós fazermos a vistoria de entrada, geralmente, quando o inquilino já está para entrar no imóvel, existem outros momentos que essa vistoria de entrada pode ser feita. Eu trabalhei, e eu vi que o Jorge Stefani está aqui também na live, trabalhou comigo nessa época, em que a gente fazia vistoria para uma determinada imobiliária muito antes desse imóvel ser alugado, que são nessas 2 primeiras etapas aqui, ó. Então, a disponibilização do imóvel na pauta de locação. Então, o proprietário deixou o imóvel dele lá para alugar, a imobiliária, a gente já fazia vistoria para essa imobiliária. E quando esse imóvel vinha a ser alugado, a vistoria já estava pronta. Já falei para vocês que o que mais trava um processo de locação, quando tudo ocorre bem, é a vistoria. Leva 2, 3 dias, às vezes, para essa vistoria chegar pronta para assinatura. Então, se a imobiliária já deixa a vistoria previamente pronta, é muito tranquilo. Passa o aluguel, passa ali o cadastro do cliente e o cara já sai lá do imóvel, da imobiliária com a chave na mão no mesmo horário. Diego, não tem risco de contestação? É óbvio que tem, pessoal, mas o combinado não sai caro, né? A gente fazia mais de 300 vistorias, né, Jorge? Se é por aí, manda um joinha pra gente aí no chat aí. Fazia mais de 300 vistorias de entrada para essa imobiliária aqui em Florianópolis, só de adiantamento, entende? Dava contestação? Claro que dava, mas era fácil de rebater as contestações, né? Porque geralmente as contestações elas vinham em torno da limpeza do imóvel ou se o proprietário retirava alguma coisa de dentro do imóvel. E a gente ia na vistoria, conferia, facilmente dava para ver ali, era feita o aditivo e estava tudo certo.
Essa imobiliária usava essa vistoria por quase 6 meses ali, mais ou menos, né? E depois a gente ia lá conferir. Então aqui, pessoal, vocês podem usar, vou emendar aqui com a reserva do imóvel também, que é o quê? O inquilino vai na imobiliária, visita o imóvel, aquela coisa toda, entrega a documentação, e aí ele, vai para análise esse contrato dessa pessoa ou coisa do tipo. Já a imobiliária já pede a vistoria também. Era vistoria para caralho, E aí, a gente fazia 6 vistorias por dia, né, Jorge? Então, cada um, tá, pessoal? Cada vistoriador. Então, quando a imobiliária está passando esse contrato do cliente, a vistoria já está sendo feita. Quando aprova, está tudo pronto, tudo certinho. Aí, nesse caso, você pode usar isso, se você tem uma parceria legal com a imobiliária e tudo mais, você pode usar esse argumento para a imobiliária para que o processo de locação seja mais rápido, para ela sair na frente do concorrente dela. E, de novo, pessoal, Diego, pode ser que dá contestação. Não tem problema, pessoal, não tenham medo da contestação. Se vocês se garantem que a vistoria de vocês foi bem feita, é muito fácil depois vocês só fazerem um aditivo, por exemplo. É bem tranquilo, tá? Porque daí é só uma correção de mais ou de menos na vistoria. Diferente, por exemplo, de vocês colocarem na vistoria, por exemplo, que esse imóvel ele tinha lá um fogão e o fogão não existe nem na tua vistoria, nem em nenhuma outra, e nem nunca teve o fogão. Como que isso acontece? Por conta dos modelos de vistoria, já vou falar disso lá na frente. Tá? Então fiquem atentos quanto a isso, mas vocês podem agilizar a vida da imobiliária de vocês nesse ponto aqui. Um outro momento para fazer a vistoria... Pessoal, desliguem o microfone, por favor, pessoal, só para não atrapalhar a galera aqui. Valeu. Um outro momento que vocês podem fazer essa vistoria é na aprovação do cadastro ou na assinatura do contrato, tá? Aqui, pessoal, vocês têm que ser muito organizados e vocês têm que entender que se vocês falharem na data dessa vistoria, a imobiliária pode perder a locação desse imóvel e você, consequentemente, pode perder o cliente, tá? Então, quando vocês forem fechar contrato, parceria com a imobiliária, tenham em mente o prazo que vocês vão ter para fazer essas vistorias de vocês. Sabe aquela imobiliária que liga que eu preciso da vistoria para agora? Isso acontece direto, então é bom vocês já terem isso pré-determinado aí com a imobiliária de vocês. E tomem cuidado, pessoal, que muitas vezes na pressa de receber aquela grana, a gente aceita aí alguns desafios que a gente não vai dar conta. Então você pega uma casa de 400 metros quadrados, igual o Gustavo mandou lá no grupo hoje, para entregar no mesmo dia, eu duvido muito que o Gustavo tenha pego mais do que 2 vistorias para fazer hoje, para entregar lá aquela casa daquele tamanho. Para quê? Para ter tempo de fazer com calma essa vistoria e uma outra que possa ter no mesmo dia. E aí, se você faz com pressa essa vistoria, você pode fazer essa vistoria mal feita. E aí a gente vem num efeito cascata, que a gente já falou lá atrás, em relação a itens que vocês não colocam na vistoria, daí não é cobrado na vistoria de saída, e aí o pendel está feito, tá bom? Então aqui tem os momentos. Incentivem as imobiliárias clientes de vocês a solicitarem a vistoria o quanto antes, beleza? Talvez, pessoal, até façam aquele pouquinho a mais, né? Se disponibilizem talvez para a imobiliária, olha, caso venha dar contestação, o cliente pode contestar por aqui, se vocês usam o Pleno para fazer as vistorias de vocês sabem que lá no final tem o QR Code para o cliente fazer a contestação. Então ali ele coloca as fotos e os vídeos, vocês comparam com os vídeos que vocês fizeram e às vezes o cliente vai falar que tem aqui uma poeira no vidro, nada que justifique a imobiliária perder a locação, por exemplo, tá? Não tenham medo de antecipar a vistoria se a vistoria de vocês foi bem feita, beleza? Vamos para frente. Quem que realiza essas vistorias de entrada, tá? Então, vamos lá. Geralmente, o corretor... Geralmente não, né? Geralmente são essas pessoas aqui, tá? Mas vamos lá. O corretor de imóveis, né? O corretor de imóveis, infelizmente, não tem a manha de fazer vistorias, a gente já falou isso lá na vistoria passada, na reunião passada, a não ser que esse corretor de imóveis seja também um vistoriador, tá? Aqueles, o cara já está aí bastante tempo no mercado, o cara já se dedicou a fazer vistorias, massa, legal. Aí ele é corretor e vistoriador. Esse é o cara, tá? Ou a moça.
Agora, o corretor que não faz vistoria, o negócio dele é comercial, e aí do nada ele vai lá e faz uma vistoria, às vezes, de vez em quando, a gente sabe que a vistoria fica daquele jeito, né? Aqui o funcionário da imobiliária, ou funcionários, né? Então, é o pessoal que trabalha lá no setor de manutenção, recepcionista, atendente, alugou um imóvel, sai para fazer a vistoria. Aí essa pessoa muitas vezes não tem nenhuma estrutura em termos de ferramenta para fazer a vistoria, faz a vistoria meio que de qualquer jeito achando que está dando show, ou até faz, às vezes, uma vistoria bem feita, mas leva muito mais tempo do que precisaria levar e acaba deixando a imobiliária na mão desguarnecida em outros pontos. É muito comum isso aqui acontecer em imobiliárias pequenas, tá? Prestadores de serviço de manutenção. Então, eu já vi várias imobiliárias, em Curitiba tem muito disso, os prestadores, prestador, quando eu falo, pessoal, tá até ali o rolinho de tinta mesmo, é o pintor mesmo, é o marceneiro, essa galera aí que faz manutenção no imóvel faz a vistoria também. Então, dependendo do momento que esse pessoal está fazendo a vistoria não vai ficar legal. Então, por exemplo, o cara ele tem que fazer a pintura no imóvel, e aí quando ele termina, ele já faz a vistoria. Você acha mesmo, de verdade, que se a pintura desse cara não ficou legal, quando ele vai fazer a vistoria de entrada, ele vai dizer na vistoria que a pintura que ele mesmo fez não ficou boa? Eu duvido muito, tá bom? Então, tem essa galera aí. Garantidoras e seguradoras, isso aqui é um inferno, tá, pessoal, para nossa vida enquanto vistoriador, porque essa galera aqui resolveu dar a vistoria de graça para as imobiliárias, só que não é vistoriador que está fazendo a vistoria. Ou muitas vezes eles pegam lá uma empresa de vistorias que, sabe aquelas licitações que o governo aprova? E aí eles contratam uma empresa, essa empresa contrata outra empresa, aí essa empresa contrata o Zezinho lá para fazer o serviço. Muitas vezes é isso que acontece. A vistoria fica horrível, porque além de ser mal feita, ela vai atender muitas vezes outros objetivos que não o de uma vistoria transparente para entregar para o inquilino. Tá? Mas também, pessoal, se vocês conseguirem fechar aí um contrato com garantidoras e seguradoras para fazer as vistorias para eles querem pagar um pouco menos, mas geralmente é uma galera que tem volume, tá? Então é um contrato legal que vale a pena a gente dar uma explorada, beleza? Então fiquem atentos que aqui é uma possibilidade de clientes para vocês. Empresas de vistoria, tá? Aqui, né, eu fiz a minha vida inteira sendo essa pessoa aqui, uma empresa de vistorias e também vistoriador autônomo, para executar. Então, geralmente, né, quem tem empresa de vistorias terceiriza as vistorias, ou no caso, quarteiriza, né? Então, vocês fecham com a imobiliária e tem os parceiros de vocês que fazem as vistorias para vocês. Então, vocês são o meio de campo entre os vistoriadores e as imobiliárias. Aqui vocês têm uma baita de uma oportunidade na mão, porque vocês podem fazer, além das vistorias, muitos outros serviços. Mas saibam de uma coisa, pessoal, vocês, como eu já fui muitas vezes, né, somos os responsáveis perante a imobiliária. Não adianta eu virar para a imobiliária e falar, quem errou na vistoria foi o vistoriador. A imobiliária não está nem aí. Eu vou pedir licença para usar o meu amigo Jorge como exemplo, né? O Jorge, uma vez, o local, não sei se ele vai lembrar disso, o inquilino enganou ele, né? Enganou ele com relação a um sofá, né? Um sofá que estava riscado de canetinha. O cara ludibriou lá, 4 pau para arrumar o tecido do sofá. Não adiantava eu chegar lá na imobiliária e falar, olha, aconteceu isso. O imobiliário não estava nem aí, né? A gente teve que ir lá e trocar o tecido do sofá e tudo mais. Beleza? Diferentemente desse outro cara aqui, plataformas de vistoria. Eu já fui sócio de uma plataforma de vistoria, vocês sabem disso. Aqui o jogo é outro, porque no contrato de vocês com a plataforma e da plataforma com a imobiliária, está bem claro e cristalino que essa plataforma ela faz um intermédio entre a imobiliária e vocês. Então, se dá merda na vistoria, o responsável é vocês, tá bom? Então, tem essa diferença. Tá? Então fiquem atentos, eu trabalho para a plataforma X e errei na vistoria, mas não tem nada a ver comigo com isso, a plataforma que se vire. Não é assim, tá, pessoal? Vocês e a plataforma são juntinhos ali responsáveis por isso, tá? Então, qual que é a diferença de uma empresa de vistoria para uma plataforma? Na empresa de vistorias, o empresário, que são vocês, ou serão vocês algum dia, se Deus quiser,
vocês vão ter controle mais próximo ali da equipe, né, de treinamento. Vocês vão poder treinar os historiadores de vocês. Por exemplo, o Gregory entrou aqui agora na reunião. O Gregory tem os historiadores dele, é ele que treina, é ele que acompanha, ele que está lá nesse meio de campo. Diferente de quando, por exemplo, eu estava lá na plataforma, né? Desculpa, eu não sei nem como que é a cara da maioria dos historiadores que a gente tem, né? Então, que a gente tinha lá na época. Então, a coisa fica menos pessoal, né? Nessa questão. E aí, a gente vem para os historiadores autônomos, que daí é a maioria de vocês que estão aqui, tá? Pessoal, não é de todo ruim, hoje em dia, nós sermos vistoriadores autônomos e não migrarmos para empresa de vistoria, tá? Porra, Diego, como assim? Tu quer brecar o meu crescimento e tudo mais, não sei o quê? Não, pessoal, vamos com calma. Hoje em dia, já tem bastante ferramentas de vistorias, como o Pleno, né? Para fazer vistorias de forma mais rápida, mais ágil, beleza? E aí, antigamente, a gente precisava de 2 vistoriadores para fazer 100 vistorias por mês, ou 80 vistorias por mês. Hoje em dia, eu conheço vários vistoriadores que sozinhos fazem 80 vistorias por mês, ok? Claro que de variados tamanhos, mas eles fazem, beleza? E vistorias boas. E essa galera está ganhando uma grana muito boa, porque daí eles têm um contato direto com a imobiliária, sem intermediário, beleza? Vale a pena eu, como vistoriador, trabalhar para uma empresa de vistorias? Com toda certeza. Só que daí tenha em mente que o que você vai receber vai vir um pedaço menor, porque daí toda a responsabilidade também está lá nas costas do dono da empresa de vistorias, tá bom? Então, se concentrem aqui. Eu fui tudo isso, tá, pessoal? Eu fui vistoriador autônomo, empresa de vistorias e plataforma de vistoria, tá? A época que eu mais gostei, quando eu tinha ali a empresa de vistorias. Ali foi o momento que eu era feliz e não sabia, mesmo me incomodando pra caralho. Bora lá. Pessoal, formas de realizar a vistoria de entrada, tá? Eu consegui mapear aqui pelo menos 4 formas de fazer a vistoria de entrada, beleza? Tem um método aí, eu botei tradicional, mas um método antigo, vamos dizer assim, né? Que é feito manual mesmo, tá? Papel e caneta. Porra, Diego, hoje em dia tem gente que faz vistoria em papel e caneta, tem pra caramba ainda, pessoal, tá? Eu vejo vários arquivos aqui hoje, anexados nas vistorias de saída, para fazer a vistoria de entrada, para fazer a vistoria de saída, que é escrito na canetona lá ainda. Então tem muito, tá? Isso ainda. Se você faz isso ainda, pô, esquece, essa reunião nem é para ti, tá? Então, assim, volta lá no grupo, faz o curso depois volta aqui com a gente que a gente vai te ensinar umas paradas. Aí tem um método digital básico, que é o quê? Que é aquela galera que faz a vistoria no Word. Aqui, pessoal, se tem alguém aqui hoje que nesse nosso bate-papo que faz ainda a vistoria no Word, usando um modelo, não se sinta ofendido com as minhas próximas palavras, tá? Mas a justificativa que eu vejo para o pessoal são 2, tá? A primeira delas eu faço no Word porque o aplicativo é caro. Pessoal, desculpa, essa é uma economia, né? Vocês entenderam a palavra que eu quis dizer. Porque não, ou assim, pô, o teu tempo não vale nada, então. Porque se você faz 20 vistorias por mês e você não quer gastar R$ 150 por mês para ter um aplicativo de vistorias e você faz na mão gastando o triplo do tempo, então você colocou a tua hora de trabalho lá embaixo, tá? Uma outra coisa que o pessoal não faz, que diz também, é que eu nunca encontrei um aplicativo de vistorias que faça a vistoria tão boa quanto a minha, tá? Ok, beleza, você é o Da Vinci das vistorias, mas queria dizer para você que talvez as imobiliárias não queiram uma obra de arte enquanto vistorias, tá? Elas só vão querer uma vistoria, beleza, pessoal? Então, dá uma pensada nisso, assim, baixa um pouquinho, assim, a autoestima, né, a humildade, porque, e aí agora eu não estou falando só do Pleno, tá? Existem vários aplicativos de vistoria que você consegue fazer as vistorias tão boa quanto a sua vistoria, tá bom? Não dá para fazer. Eu tenho um modelo isso, um modelo aquilo. Cara, dá para fazer. Dá para escrever com os mesmos termos, organizar as fotos, organizar os vídeos por um período, por um valor muito mais barato, tá? Volto a dizer, eu não estou me referindo somente ao Pleno. Tem 50 aplicativos aí no mercado e
eu posso dizer para vocês que praticamente todos a vistoria vai ficar melhor do que o Word, tá? Tem que ser imparcial aqui nesse ponto, beleza? Um método semi-automatizado, botei aqui, tá? Porque tem uma galera, pessoal, que tá fazendo o quê? Fazendo a vistoria usando o chat GPT. Eu acho isso maravilhoso, a galera tá se incluindo aí, vamos dizer, né? No mundo da inteligência artificial e tudo mais. Mas aí você vai no imóvel, faz as fotos, passa lá no chat GPT, volta um texto, tu bota no Word, organiza as fotos do teu celular. Porra, contrata um aplicativo, velho, que faz isso pra ti, tá bom? Porque daí tu tá enganando o teu cérebro, assim, pô, o meu cérebro, a descrição tá mais rápida, mas olha só a quantidade de processos que tu teve que fazer para até chegar nesse mais rápido. E muitas vezes a vistoria demorou para ficar pronta no total, porque a imobiliária queria a vistoria no final da tarde, só vai entregar lá amanhã de manhã. Então fica ligado nisso, tá? E aí um método totalmente digital, que daí sim usando aplicativos de vistoria como o Pleno Vistorias, tá? Eu vou citar sempre o Pleno aqui, óbvio, né, pessoal? Mas procurem utilizar aplicativos de vistoria para fazer as vistorias de vocês. Os aplicativos vão organizar as fotos para vocês, vocês vão conseguir fazer vídeos, vocês vão conseguir ter os modelos de vistoria de vocês vão conseguir fazer 8 vistorias por dia, vocês vão conseguir sair de dentro do imóvel com uma vistoria 100% pronta. Olha só que lindo, que maravilhoso. Você vai chegar na imobiliária, devolver a chave, a imobiliária vai perguntar para ti, mas e a vistoria? Já está no sistema, é só tu entrar e baixar, tá bom? Então, se você faz a vistoria em outros métodos, cara, abandona, assim, não tem mais espaço para isso, sabe? A gente tem que ajudar a nossa categoria a se digitalizar, porque senão vai vir alguém e vai atropelar todo mundo, tá? Bora lá. Pessoal, agora a gente já vai quase chegando na vistoria. A gente está aquecendo aqui os nossos motorzinhos, agora quase chegando na vistoria. Uma organização prévia na vistoria, tá? Quando eu dava treinamento de vistoria, eu via que tinha muito vistoriador bom pra caralho para fazer vistoria, só que ele se perdia no começo. Então, por quê? Ele não se organizava, ele tinha medo, ele ou ela, tanto faz, tinha medo, assim, às vezes, de iniciar a vistoria. E quando você ia ver, a pessoa se atrapalhava toda e a experiência dela não estava legal. Então, assim, primeiro, localizações, tá? O imóvel, você tem que saber onde que é esse imóvel antes de ir. Ah, me viro com o GPS. Vem fazer vistoria aqui no sul da ilha para ver se o GPS vai te ajudar. Tu vai parar lá no Ratones e tu não chegasse ainda, que o Ratones é uma ilha, tá, pessoal? E também é um bairro que é no norte da ilha, no outro lado. Então, cuidado com isso. E a questão das chaves também. Já saibam onde vocês vão estar com a chave. Eu sei que para muitas pessoas isso parece óbvio, mas quando você pega cliente de porte maior, com 50, 100 vistorias por mês, às vezes a chave está com o proprietário, às vezes está com o inquilino já, essa chave, às vezes está na imobiliária, mas tem 10 pessoas na imobiliária e você não sabe com quem está essa chave. Tente ter essas informações antes, tá? A autorização de acesso, pessoal, cuidado, não vai para o imóvel sem uma autorização de acesso em mãos, porque você não vai entrar. Muitas vezes a gente consegue passar lá uma carinha de cachorro sem dono para o porteiro, faz uma carinha de bom moço, boa moça, e o porteiro deixa tu entrar. Mas isso depende muito da cidade. Em São Paulo não rola, eu nunca consegui entrar no imóvel em São Paulo sem deixar uma minha identidade, por exemplo, na entrada. Aqui em Floripa ainda acontece um pouco, mas com esse advento de portarias digitais, muitas vezes nem levar a autorização impressa resolve mais, tem que mandar para o e-mail e assim. Então, garantam que isso já esteja pronto, tá? E saber chegar no imóvel é aquilo que eu falei para vocês, né? Olha a rota antes de ir, beleza? Materiais para executar a vistoria, que eu botei são materiais básicos, tá? Então, um bom celular, obviamente, né? Já leva junto aí um power bank também, se você faz 5, 6 vistorias por mês, não interessa o aplicativo, não interessa o celular que você tem, ele não vai aguentar. Ah, o meu aguenta, porque é novo. Daqui 2, 3 anos eu duvido que ele vai aguentar. E se ele aguenta, ainda assim, manda para a gente qual que é a marca para a gente indicar para os colegas, tá? O termômetro e o testador de tomadas, beleza, pessoal? Para vocês conseguirem demonstrar na vistoria de vocês que os itens estão de fato funcionando. O termômetro para testar tudo que que aquece e que resfria, e o testador de tomada, obviamente, para testar as tomadas, tá? Diego, eu preciso tirar foto de todas as tomadas funcionando? Cara, seria o ideal, mas a gente sabe que
Pô, a gente tem imóvel assim que tem muita tomada. Então você não vai tirar 50 fotos de uma tomada num quarto, por exemplo. Então testa todas elas, tira fotos de alguns exemplos e foca naquela que não funcionou. Ou, se você quiser ter 2, 3 testadores de tomada, afasta um pouquinho a câmera e tira foto desses, todos esses testadores de tomada. Funciona também, tá? Maravilha. Porra, aqui ficou pequeno pra caramba. Até eu me ferrei nessa aqui. Mas vamos lá. Pessoal, quando você chegar lá... Deixa eu tentar dar um zoom nisso aqui. Não sei se vai rolar. Ó, vou lendo aqui para vocês, tá? Quando vocês chegarem, pessoal, no imóvel, a primeira coisa que vocês têm que fazer... Aqui vocês podem embaralhar um pouquinho a ordem, mas eu tentei colocar numa ordem para vocês, tá? Primeiro, verifiquem os medidores. Medidor de quê, Diego? De água, energia elétrica e gás. Por que verificar os medidores, Diego? Para vocês verem se esse imóvel tem água, tem energia elétrica e tem gás, para vocês testarem. Eu já cansei de ver vistoria de entrada dizendo que o imóvel não tinha energia elétrica e a pessoa simplesmente não achou o medidor, não procurou no prédio e assim por diante. Então, verifiquem isso, para vocês fazerem a leitura também. Por que eu coloco já no começo isso? Porque pode acontecer de, muitas vezes, esses medidores, principalmente de energia elétrica, eles serem numa sala, lá no térreo, e essa sala tem chave. E essa chave está lá com o porteiro, com o zelador, e esse zelador pode sair, por exemplo, no horário do almoço e você não conseguir falar com ele. Então, verifica isso, tá? No comecinho. Reconhecer o imóvel, tá, pessoal? Aqui eu acho bem importante. Eu acho importante, mas eu não fazia, tá? Eu também não vou ser hipócrita aqui. O que é esse reconhecer o imóvel? Chegou no imóvel, dá uma banda no imóvel para ver quantas salas, quantos quartos, quantos banheiros tem nesse imóvel, tá? Por que tu não fazia, Diego? Porque eu era o louco da pressa, assim, eu já queria chegar no imóvel e sair fazendo a vistoria de qualquer, né? Então, eu não ficava sofrendo, porra, porque eu conheço historiadores que entravam no imóvel para olhar o imóvel antes de fazer a vistoria para sofrer. Então, porra, tem aqui um monte de imóvel para fazer, um monte de mobília, um monte de não sei o quê. Não é isso, pessoal. É para você organizar a sua vistoria. Quantos quartos tem? Quantos eu posso duplicar? Quantos banheiros tem? Como eu posso escrever para replicar lá na frente e ganhar tempo? Para você reconhecer aqui o imóvel, tá? O próximo tópico aqui é abrir o imóvel. Aqui não é só a porta de entrada do imóvel, tá, pessoal? Mas já abre todas as janelas, as portas. Obviamente, se estiver chovendo, não vai fazer isso, mas já vai abrindo. Nesse abrir, nesse chegar ao imóvel, você já vai tendo ali as suas primeiras percepções do que esse imóvel está oferecendo em termos de qualidade, de benfeitorias, de defeitos lá nesse imóvel, tá? Galera, liga todos os equipamentos elétricos, tá? Chegou no imóvel, já sai ligando ar-condicionado, geladeira, televisão, cara, é como se fosse uma casa de máquina, tudo funcionando. Porque enquanto tu tá fazendo a vistoria, a geladeira já tá refrigerando, a máquina de lavar já tá fazendo um ciclo, as lâmpadas já estão ligadas. Claro, não vai ligar lá um chuveiro e deixar vazando água por 3 horas, não é isso que eu tô falando, né? Mas assim você já vai conseguindo. Verifiquem a hidráulica desse imóvel, tá? Eu já vi muitos vistoriadores, isso aqui é história para contar, tomara que todo mundo passe por isso, mas que seja bem de levezinho, tá? Para vocês não se ferrarem muito. Mas é o quê? Galera, já aconteceu comigo também de ligar o registro e não ter o tampão da máquina de lavar lá na área de serviço. E aí vai água assim para tudo que é lado, uma coisa linda, assim, maravilhosa, e tem que ficar secando e tal. É um inferno, na real, né? Obviamente que eu estou sendo irônico aqui. Mas confiram isso. Então, pô, dá um pulinho lá na área de serviço, vê se não tem nenhum vazamento, vê se o banheiro, tá, às vezes a descarga daquela caixinha acoplada tá vazando água direto. Então, dá uma olhadinha nisso para evitar problemas, evitar acidentes futuros e até mesmo dentro do imóvel, né? Imagina vazar água para um piso de laminado, por exemplo, uma OBO, né? A questão da segurança, tá, pessoal? Cara, aqui é questão de vida ou morte, eu já passei várias vezes por isso, tá? Não tranca, não tranca, não, tá, pessoal? Não, tem um não no começo. Não tranca a porta principal do imóvel, tá? A não ser, claro, que seja numa área perigosa, né, que você esteja. Por que digo que não? Eu já vi vários historiadores ficarem trancados na sacada, por exemplo. Bate a porta, cai a trava e o cara fica fechado, trancado na sacada, tá?
Aí tem que ficar berrando lá pela sacada para alguém te ver, e aí se a porta está trancada, o cara não consegue entrar para te ajudar. Né? Aconteceu comigo, eu fiquei trancado dentro de um banheiro. Eu bati a porta do banheiro para tirar foto por dentro e a maçaneta veio toda na minha mão. Eu tive que pegar a própria maçaneta, tirar ali o prego da dobradiça, não resolveu. Veio o meu colega ali, liguei para ele e tal, eu consegui entrar no imóvel. Ele empurrava a porta por fora, ela não abria de jeito nenhum. No fim, tivemos que meter o pé na porta e arrombar tudo mesmo. Mas cuidado com isso, tá? São coisas que ninguém vai ensinar vocês. A gente vai estar ensinando vocês aqui. E claro, né, pessoal? Pô, vocês podem passar mal dentro do imóvel, pode rolar várias paradas. Então, vocês estão tranquilos aqui com isso, tá? E quando acabar a vistoria, pelo amor de Deus, pessoal, façam o contrário. Começa de trás para frente agora. Isso aqui é tudo que eu falei para vocês. Volta fechando tudo, volta desligando ar-condicionado, desligando tudo. A Karina tá dando um exemplo legal aqui pra gente. Volta desligando tudo, não deixa nada ligado dentro do imóvel, tá? Eu já vi casos, né, em Curitiba, por exemplo, o Breno da Lion Vistorias, meu amigão lá, o vistoriador dele, ele esqueceu, agora eu não me lembro se foi um ar-condicionado ou se foi uma torneira de água quente ligada, e ele foi embora. Cara, quando o inquilino, na outra semana, ficou o final de semana todo isso lá, quando o cara voltou no imóvel, foi água quente, foi isso mesmo. Condensou tudo dentro do imóvel, vapor, sabe? Cara, assim, estufou o móvel, foi ruim pra caramba, assim. Então desliga tudo. O gás nem se fala, né, pessoal? Mas energia elétrica e a água, desliga tudo. Claro que, pô, eu vi que na geladeira tem resto de comida. Eu vi que a geladeira tá muito congelada. Talvez não valha a pena você desligar, porque vai descongelar e vai tudo embora, tá? Então são dicas prévias, espero que vocês tenham anotado, que vão ajudar vocês aí a evitarem problemas, beleza? Maravilha. Pessoal, como fazer a vistoria agora, tá? Então eu vou passar aqui para vocês o meu método, tá? É o mais certo? Não sei. Aí vocês vão ver se cabe no método de vocês. O pessoal dizia que eu era meio louco assim para fazer vistoria, tá, pessoal? Então, mas dava certo, a gente ganhava bastante tempo, bastante velocidade também. Vou tentar transmitir para vocês aqui um pouco disso. O método que a gente usava para fazer vistorias, que a gente ensinava a galera, né, o Jorge que está aqui, outros vistoriadores que começaram comigo, isso lá em 2017, 18, por aí, a gente fazia nesse formato. Então, primeiro, pessoal, imagina na cabeça de vocês, tá? Um imóvel como uma coisa toda. Imagina uma pizza, um círculo, qualquer coisa assim. Imaginem uma coisa toda, tá? Esse imóvel, pessoal, ele tem que ser dividido em ambientes, tá? Então, a gente quebra o imóvel. E esses ambientes, eles têm que ser divididos em itens, tá? A gente aplicava isso, essa quebra de imóvel, ambiente e item, para convencer o vistoriador a vencer um imóvel que era muito grande. Então a gente só dizia para ele, cara, vai ambiente por ambiente, que uma hora essa porra vai acabar. Né? Se levar 10 dias, 5 dias, um dia inteiro, mas não desiste que vai acabar. Tá? Beleza. Esses ambientes, pessoal, a gente vai dividir eles em itens, e esses itens, eles também têm que ser divididos. Tá? Ele tem que ser dividido em nome, material, estado, funcionamento e observações gerais. Beleza? Deixa eu só ver aqui qual que é o nosso próximo. Beleza. E observações gerais. Rapidamente aqui, pessoal. Diego, por que esses 5 tópicos dentro de um item? O nome. Todo item tem que ter um nome. E eu não posso dar um nome genérico para todos os itens. Por isso que eu gosto de separar o nome do item. Porta é uma coisa, fechadura é outra coisa. Porque a porta e a fechadura, elas têm materiais diferentes, estados diferentes, funcionamento diferente, observações gerais diferentes. Então eu acho um erro quando é junto, mas é o meu jeito, tá, pessoal? Não tô falando que o teu jeito tá errado, beleza? E também, se entender que tá errado, paciência. O nome, então. Então eu não posso, por exemplo, dentro de um banheiro, eu vou lá e chamo tudo que tem dentro do banheiro de acessório. Ou tudo que tem dentro do banheiro por exemplo, os portas-toalhas, tudo é porta-toalha. Não, eu tenho que dizer, é uma argola, é um gancho, é um bastão. Porque isso tem preço diferente na hora de fazer. Imagina se na vistoria de saída o cara vai e bota 3 argolas.
Ah, mas tem a foto. Tá, mas tem a foto, beleza. Mas veja que poderia ser mais detalhado. O inquilino na vistoria de saída, pessoal, ele não tá para facilitar a vida do vistoriador. Ele tá para dificultar, beleza? Material. Vou usar o porta-toalha de exemplo aqui também. Pessoal, é imprescindível que vocês saibam quais são os materiais dos itens. Diego, pô, não sei, nunca tive essa vivência. Vocês precisam, pessoal, de repertório. Tá? Sabe aquela música que a gente sabe cantar na nossa cabeça, mas na hora que a gente vai cantar mesmo a música não sai? É porque a gente nunca praticou, a gente não tem repertório. Ou a gente vai ler a música no karaokê, a gente sabe ler a música, mas não sabe cantar a música, porque nos falta repertório. Então eu olho para uma janela, eu sei que é uma janela, mas ela é de alumínio, ela é de ferro. Eu olho para um piso, eu sei que é um piso, mas é um piso cerâmica, é um piso porcelanato, é um piso vinílico, entenderam? Então aqui vai uma dica de ouro para vocês, tá? Tirem uma tarde, uma manhã, sei lá, um dia, e vai passear em lojas como Leroy Merlin, Rockstock, Cassol, Casas da Água, sei lá, Balarote, lojas de material de construção que são departamentos, tipo a Avan de material de construção, tá? Tô tentando dar exemplos aqui que todos vocês vão saber o que é. Lá dentro dessas lojas, pessoal, vocês vão poder tocar nas coisas, ver as coisas e vai ter etiqueta com o nome das coisas. Vocês vão conseguir determinar e ver o que é. Voltamos agora para o nosso porta-toalha. Um porta-toalha de plástico cromado, de metal cromado e de inox. O plástico cromado é R$29. Várias peças. O inox, sei lá, R$800 ou mais. Tá bom? Então, olha só o tamanho do preço. Novinho, pessoal, na foto, tudo parece igual. Mas, veja que vocês errando o material do item, vocês podem dar aí um belo prejuízo para esse proprietário. Tá? O estado também é muito importante a gente saber o estado de cada item. Para que sirva de parâmetro. Lembra que a gente falou lá no começo da nossa reunião aqui, que o estado, o proprietário, o locatário tem que entregar o imóvel na forma que ele pegou, então a gente tem que saber qual que é o estado que está sendo entregue. Joia? Eu sempre gostava de usar nas minhas vistorias 4 tipos de estado, beleza? Tem gente que não curte, tudo bem, mas que era o quê? Estado novo, que é quando o item é novo, o primeiro uso, tá? O bom estado, que é quando o item ele já foi usado, mas não apresenta defeitos. Tá lá, funcionando, beleza, bacaninha. O estado regular, que é quando um item ele já foi utilizado e ele apresenta alguns adjetivos de defeitos. Então, um armário, ele está lascado, portas desniveladas, sinais de estufamento, amarelado e por aí vai. Estado regular. Claro que, pessoal, eu tenho uma parada que está nova, nunca foi usada e eu tô com as portas dele desniveladas. Claro que vai da tua percepção ali na hora, tá bom? E o mau estado, pessoal, é aquilo que não tem condições de uso, tá podre, tá velho, tá caído, não rola, tá? Só que tem uma coisa importante, não confunda o que não está funcionando com o mau estado, beleza? Às vezes só não tem energia elétrica no imóvel, combinado? Fique esperto. Daí a gente vem para o funcionamento. Também é importante eu dizer se o item está funcionando. Então eu tenho um armário em bom estado. E a gente tem que dizer se as aberturas estão funcionando. Você pode usar essa frase, aberturas funcionando. Já vamos entender que é gavetas e portas. E às vezes aquelas corrediças também. Tá? Para porta-pano, porta-tempero e tudo mais. Tá joia? Então eu tenho que dizer se um ar-condicionado funciona ou não. Eu já usei nas minhas vistorias essa questão do funcionamento quebrada em 3 nomenclaturas. O funcionando, quando está funcionando, tudo certo. O não funcionando, quando eu tentei testar, tinha energia elétrica e tudo mais, ele não funcionou. E o funcionando parcialmente. Esse funcionando parcialmente, muitas vezes eu tenho uma janela com persiana integrada. Daí a persiana integrada ela funciona, mas ela tranca, dá uma trepitadinha e sobe. Funcionando parcialmente. O que é importante aqui? Quando você falar que não está funcionando ou que não funciona parcialmente, aliás, está funcionando parcialmente, é você escrever na sua vistoria que aquele item, o que é esse parcial? O que é essa limitação de funcionamento? A persiana está trepidando,
para subir. Aí você faz um vídeo bem bonito mostrando o que é esse trepidar da persiana, tá bom? E aí as observações gerais, pessoal, são características como quantidade, a marca, se você quer colocar a localização dentro do imóvel também, quantidade de portas, quantidade de gavetas, essas outras observações, tá bom? Então, nome, material, estado, funcionamento e observações gerais, tá certo? Vamos aprofundar um pouquinho mais aqui. Passo número 2, que eu nem sei se já é o passo 2 aqui, tá? Mas olha só. Tá, legal aqui, pessoal. Uma dica para vocês agora. Esses dias eu estava trocando ideia com um vistorador e ele me falou que levou acho que 3 horas ou 4 horas para fazer uma vistoria de um apartamento de 2 quartos. Pessoal, vocês têm que levar no máximo 1h30 para fazer essa vistoria, tá? Que é o seguinte, sem mobília, tá, pessoal? Com mobília demora um pouquinho mais. Inicia pelos ambientes modelos, que é o que? Aqueles que podem ser replicados, beleza? Hoje, como nos aplicativos, no Pleno, dá para fazer isso para você depois colocar os ambientes na ordem que você quiser. Então, como que eu gostava de fazer as minhas vistorias? A sala eu fazia ela já pensando no quarto, para poder replicar a sala para o quarto. Depois eu só fazia as alterações. Por exemplo, um quarto não tem interfone, um quarto não tem campainha. Então você faz... Por isso que é importante você fazer os itens separados um do outro. Porque ao invés de você... Tem historiador que descreve isso tudo na parede. Então ao invés de você ter que entrar na parede e editar a parede, você só seleciona os itens e apaga. Fechou? Eu já fazia a descrição da porta da sacada na sala. Por quê? Porque a descrição da porta da sacada, na maioria dos casos, é igual à descrição da janela. A diferença é que, muitas vezes, a porta da sacada tem 4 vidros e a janela tem 2, né? Aqueles vidros de baixo ali. Então, eu só replicava e alterava essa descrição. Porque é de alumínio, o vidro é igual, tem as trancas no lado, tudo bacana. Então, eu faço os ambientes modelos e já replico para os próximos. Então, eu fazia a sala, gastava 10 minutos na sala, ou 15 minutos, e aí os quartos, eu fazia os 2 quartos em 10 minutos, porque era só replicar, foto, vídeo e um abraço, tá bom? Banheiro, a mesma coisa. Então eu fazia um banheiro, já pensando no outro, e replicava foto, vídeo e um abraço. Então desse apartamento de 2 quartos, me sobrou o que para fazer a vistoria agora? A cozinha, a área de serviço e a sacada. Que daí eu já vou ter o meu modelo, o meu ambiente pronto, vou fazer as fotos e tá feito também. Tá? Tem historiador que gosta de sofrer primeiro, para depois ser fácil. Então, o que eles fazem? Primeiro os ambientes que não dá para replicar, depois os ambientes que dá para replicar, e aí terminam a vistoria de um jeito mais leve. É uma questão de percepção, tá bom? É muito importante você dividir esses ambientes em itens, então, né, como eu falei para vocês aqui. Por quê, pessoal? Dividindo em itens, vocês não vão se perder na vistoria. Então já deixa pronto uma estrutura na vistoria, lá no aplicativo, para vocês chegarem e já fazerem essa vistoria. E de preferência, que essa estrutura seja numa ordem lógica e fácil de vocês seguirem. Como que era a ordem que eu seguia? Começava pela... Era como se eu entrasse no imóvel, vou deixar visual para vocês, tá? Como se eu entrasse no imóvel e aí eu olhava para baixo e depois para cima, tá? Então vem. Porta, fechadura. Entrei no imóvel. Olhei para baixo, piso, rodapé, tá? Aí eu vou olhar para cima, parede e o que tiver na parede. Então vem. Interfones, tomadas, interruptores, campainha e assim por diante. Se tiver móveis, eu faço os móveis e termino no teto. Joia? Teto e luminária, tá? Eu gostava sempre também, daí é uma questão minha, tá, pessoal? Aí vai de vocês. Eu ia sempre, ó, para minha direita. Então eu comecei a... Se tem um ambiente que eu odeio fazer vistoria, é o banheiro. Tá? Não devia ser proibido fazer vistoria no banheiro, porque é muito item dentro do banheiro, né? Não é uma coisa rápida de fazer. Então, para não se perder, eu começava, ó, olhava aqui, né? Entrei no banheiro. Geralmente a gente abre a porta assim, e aí o balcão tá aqui, né? No lado esquerdo. Então eu começava aqui, fazia balcão, torneira, armarinho aéreo que tinha ali, ia pro ladinho, lado direito, ó, lado direito aqui, ó, tá? Aí eu vinha, geralmente tem aqui um porta-toalhas. Aí vem a descarga, o vaso, o box, aí dentro do box, chuveiro, janela, os portas, coisas que tem ali, beleza? O teto e a luminária,
Tá bom? Captaram? Por que, Diego? Para a gente não esquecer item, pessoal. Tá? Então, quando vocês adotam esse passo a passo, vocês não vão precisar fazer uma coisa que muitos de vocês fazem, e eu nunca fiz na minha vida, que é o quê? Conferir a vistoria em casa, antes de enviar. Quando você adota esse padrão, esse processo, você já sai de dentro do imóvel, de dentro do ambiente, com aquele ambiente conferido. Porque vão ter outros momentos que você vai conseguir conferir também. Eu já vou explicar para vocês. Tá? Eu tenho certeza que muitos de vocês já chegaram em casa e pensaram, puta merda, esqueci de descrever tal coisa lá na vistoria. Isso acontecia, às vezes acontece. Aí vai lá e escreve. Comigo acontecia dentro de um ambiente mesmo, né? Então, eu estava fazendo um banheiro, daí eu replicava e ia para o próximo. Daí eu chegava no próximo e fazendo a alteração, eu via, pô, não descrevi isso aqui no outro, cara. Daí voltava e daí editava lá e voltava para cá de novo. Então, é a própria vistoria, esse teu processo se corrigindo, tá? Massa. Trabalha, pessoal, aqui esse ponto aqui, né? Se alguém falou aqui que já valeu pelo treinamento, esse ponto aqui, pessoal, vai valer mais, tá? Para mim, aqui é o ponto principal do fazer a vistoria, para você fazer a vistoria rápida ou não, tá? Faz a tua vistoria, boa, Ricardo, essa é a ideia, a duplicação é a revisão, é isso aí. Faz a vistoria, pessoal, como se fosse uma linha de produção, tá? Então, assim, se o vistoriador faz, cheguei aqui na janela, vou descrever a janela, vou testar a janela, vou fazer as fotos da janela e o vídeo da janela. Fechei tudo, passei para o próximo item. Pessoal, vocês vão levar 1 ano para fazer essa vistoria. Vai demorar para caramba. E não interessa qual aplicativo que vocês usem. Vai demorar. Então, o que é legal você fazer? Como que eu fazia, tá? Linha de produção. Chegava dentro do ambiente, descrevia tudo. Fazia uma descrição prévia de tudo. Depois eu ia fazer as fotos do item. Enquanto eu fazia as fotos do item, eu já testava. Porque lembra? Eu tenho que mostrar nas fotos o que está funcionando, as características. Então, para que eu vou testar primeiro, para depois fazer a descrição, para depois fazer a foto? Já faço tudo junto. Tá? É muito importante, pessoal, estou pegando meu celular aqui para mostrar para vocês, que vocês não fiquem namorando muito o item, tá? É importante também que vocês treinem uma pegada no celular de vocês. Eu tenho uma tendinite aqui, ó, nesse dedo que vem até aqui, ó, tá? Até hoje. Dói, tá doendo agora, nesse momento tá doendo, tá? Por quê? Porque eu aprendi a segurar o celular assim, ó. Ó meu dedinho midinho aqui, ó. E aí, galera, era foto, a outra mão testando. Eu sou muito hábil em abrir coisas. Aqui em casa, quando eu vou fazer as coisas, mexer com chave de fenda, eu faço tudo com a mão esquerda. Eu não sou canhoto. Por quê? Porque eu aprendi isso fazendo vistoria. Enquanto eu estava tirando foto, eu estava testando os itens. Então, ó, fechadura, plá, registro, plá, aqui, né? E aí a gente ia. Beleza? Então, enquanto eu estou fazendo as fotos, eu já estou testando os itens. Joia? Se durante as fotos eu identificar algum defeito, eu volto depois, no final, no item, e faço a alteração. Tá? É muito mais provável que você não tenha visto um defeito e esse defeito não exista do que você achar ele durante a foto. Tá? Tem gente que gosta de fazer o contrário. Também dá certo. Chegou no item, no ambiente, faz as fotos de tudo. Testa tudo, pá, beleza. Eu acho até que é mais inteligente desse jeito, mas eu me acostumei do meu jeito e não consegui mudar. Mas você faz a foto de tudo, tá? Faz a foto de tudo. Pessoal, vou pedir para desligar o microfone, no final a gente se manifesta, tá? Aí, boa. Aí, pessoal, qual é que é? Então, aí no fim, você faz as fotos, você faz os vídeos de tudo ali. Perdão, tira a palavra vídeo, tá? Só as fotos. Testa. Quando você for descrever os itens, aí você já está familiarizado com aqueles itens. Aí você faz a descrição quase que sem sair do lugar. Rapidão também. Então, primeiro foto, depois item. Aquele botão que tem no Pleno, que é o pular para o lado, na multicâmera 1, ele foi feito para isso. O cara que me encheu o saco para botar aquilo no aplicativo foi o Jorge, que está aqui também.
Porra, Diego, demora muito, tem que fechar a foto, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E se eu trabalhava lá na plataforma ainda, eu nem trabalhar, foi tu mesmo, filha da puta. Mas foi bom, isso é a prova, pessoal, que a gente escuta vocês para poder deixar o imóvel, o aplicativo melhor. Então, hoje, vocês não precisam fechar a câmera para poder fazer as fotos dos itens. Tem um botão na câmera, na multicâmera 1, que você abre a câmera uma vez e só vai apertando para o lado para terminou a foto da porta, clica para o lado, vai para o próximo item da tua listagem. E assim você vai. Quando terminar tudo, aí você vai, finaliza e o aplicativo distribui tudo para ti. Aí depois tu só vai e faz a vistoria dos itens, fica show de bola. E aí quando você estiver fazendo a descrição desses itens, aí você vai e faz o vídeo daquilo que tu acha necessário. Tá bom, pessoal? Então, esse seria o passo a passo mais rápido para vocês fazerem a vistoria. Linha de produção, tá? Primeiro as fotos ou o texto, depois o texto ou as fotos e depois os detalhes, tá? Ali o pronto. Fazer uma coisa de cada vez, cara, esquece, tu não vai ganhar dinheiro, não vai dar boa, tá bom? Vai dar boa para todo mundo, tá? Coisas importantes aqui, umas orientações gerais sobre isso, tá? Faça os vídeos, galera, apenas dos itens necessários, tá? Então, pô, não vai ficar fazendo vídeo de, pô, isso aqui é um porta-toalha, olha só a curva dessa argola. Não, pessoal, não viaja, tá? Não viaja. É só vídeo de coisa importante. O que eu considero importante numa vistoria? Vídeo das inconformidades, tá? Então, pô, claro, um vidro rachado é um vidro rachado, mas, pô, tem uma porta arrastando no piso, opa, aqui cabe um videozinho legal. Tá? Um vazamento, cabe um vídeo. Então, assim, vídeo das inconformidades, tá? Vídeo dos pontos hidráulicos. Aqui, pessoal, mesmo que esteja funcionando, vale a pena vocês fazerem um vídeo. Por quê? Porque eu já vi muito vistoriador tomar culpa de coisa que não foi ele, por causa de algum vazamento que surgiu depois que ele esteve lá no imóvel, tá? Então, galera, faz um vídeo para comprovar que vocês testaram e na hora da vistoria não tinha vazamento, por exemplo, ou tinha vazamento e vocês desligaram o registro, também é bacana, tá? Faça um vídeo de pontos sensíveis no imóvel. Por exemplo, ar-condicionado, é legal vocês fazerem um vídeo com termômetro. O chuveiro, é legal fazer um vídeo com termômetro. Vamos lá, o que mais? O aquecedor, é legal fazer um vídeo com termômetro. Aí você vai abrindo espaço. Quando eu fazia vistoria, eu cobrava mais caro pelos vídeos, tá bom? Fica uma dica para vocês. Então, eu tinha a vistoria só as fotos, com um vídeo geral do ambiente, só um videozinho assim para mostrar a disposição dos itens, beleza? Boa, Ricardão, é isso aí. E eu dizia para a imobiliária, olha, tu quer vídeo na tua vistoria? É a vistoria Gold, é 50, é 100 reais mais caro, mas vai ter vídeo de muita coisa. E aí vocês fazem esse vídeo aí, tá? Então, fica agora. Aí, Flávio, ó, agora vai agilizar a tua vida. Tá? Então, o vídeo só para isso. Outro ponto importante, pessoal, definam bem claro na vida de vocês o que é inconformidade, tá? Porra, tem lá uma mancha de tinta, tem um prego na porta, um furo na parede. Isso não é inconformidade. Para a vistoria de entrada, tá? Não estou falando de vistoria de saída, vistoria de entrada. O proprietário não vai sair da casa dele para tirar o prego da parede, beleza? Isso aí são observações gerais. Agora, inconformidade. Inconformidade é uma porta que não funciona, um vazamento, coisas que precisam de manutenção. E aqui é um ponto onde vocês podem encantar o cliente de vocês. Se vocês não sabem, saibam agora, mas eu acho que todos vocês sabem disso. Da vistoria de entrada, vocês conseguem extrair um relatório só de inconformidade. Então, vocês podem fazer até uma balaca lá para a imobiliária. Olha, além da vistoria de entrada, eu vou te entregar também um relatório de manutenção que eu vou fazer separadinho para ti, tá? Então, assim, claro, você já fez isso lá, né? Mas a imobiliária não precisa saber que você já fez tudo junto, você só extraiu esse relatório. A imobiliária vai achar que, pô, tu fez ali 2 relatórios para ela pelo preço de um, tá bom? Então, defina isso, tá, pessoal? O complemento e a descrição, então, adicione detalhes que você percebeu durante as fotos, tá? Aqui o que eu quero dizer para você, pessoal, é assim, tudo que você fotografar, descreve, tá?
Eu já vi historiador falando que, se eu tirei foto, não boto na descrição. Pessoal, é perigoso isso, tá? Porque só a foto pode caber uma interpretação, só o texto também pode caber uma interpretação. Quando você junta as duas coisas, fica legal para todo mundo, tá bom? Claro que, pô, Diego, essa imobiliária me paga mais barato, ela pediu uma vistoria mais light, né? Tem uma tal de vistoria light rolando por aí. Pode acontecer, mas eu não gosto, eu prefiro descrever e fotografar tudo, tá? E aí, organizar as inconformidades, que é isso que eu falei agora para vocês. Faz a foto da inconformidade separada da foto do item, para vocês conseguirem extrair esse relatório. Tá? Aí, pessoal, evita fazer tudo de forma artesanal, tá? Um item completo por vez, que foi o que eu falei para vocês no começo, vocês estão perdendo tempo, estão jogando dinheiro fora, tá? Aqui sobre as vistorias, os ambientes, modelos e os itens, tá? Galera, conheça primeiro a ferramenta que vocês estão utilizando. A Flávia falou aqui que agora que ela descobriu essa questão da multicâmera, vocês têm que conhecer, pessoal. Essa multicâmera existe há 2 anos, ou 3 já. Tem vários vídeos meus explicando como usar a multicâmera. Então não é só pegar o aplicativo e sair usando, né? Então, conheça a ferramenta que você está utilizando, beleza? Verifique aí as replicações e confira aí antes de enviar, tá? Pô, eu já vi várias vezes, muitas, posso falar aqui, posso ficar a noite toda falando várias, que não vai atingir o número de vezes que eu vi isso acontecer, que é o vistoriador fazer uma replicação de um ambiente e não editar o ambiente. Então, ele faz a replicação de um quarto que tem ar-condicionado para outro quarto que não tem ar-condicionado. Só faz as fotos e esquece de apagar o ar-condicionado. E aí vai para a vistoria, a porra de um ar-condicionado num ambiente que não tem ar-condicionado. E aí vai o locatário incomodar, dizendo que é má fé, a imobiliária vai incomodar, vai perder a credibilidade na tua vistoria. Beleza? Então, aí, pessoal, toma cuidado com isso, porque pode te ajudar muito, mas pode te ferrar muito também. Um modelo de vistorias, tá bom? E um ambiente modelo e uma replicação, tá? Toma cuidado com as fotos, pessoal. Botei um nunca ali, até maior. Nunca replica um ambiente com as fotos, tá? Eu sei que no Pleno tem essa função. Essa função no Pleno é como se fosse um salva-vidas para vocês. Porra, eu fiz a vistoria, as fotos no ambiente errado, eu preciso replicar tudo para apagar as fotos que não me servem e ficar com as fotos corretas. É para isso que serve isso. Tá? A não ser que seja o mesmo item. Agora, eu tenho uma foto de uma janela. Isso que eu vou falar para vocês é um caso real, tá? É a foto da janela. A imobiliária estava com pressa, não sei o que. E aí eu tinha uma habilidade, pessoal, na minha cabeça, quem trabalhou comigo sabe, eu lembrava de todos os imóveis que eu tinha feito a vistoria, assim, pelo menos nos últimos tempos, né? E a imobiliária me ligou, Cabral Imóveis, o nome de quem me ligou foi a Fernanda, tá? Ela nem trabalha mais lá na Cabral, ela mudou para Wolf Imóveis e depois não sei para onde é que ela foi. Grossa que era um raio. E aí, eu preciso de uma vistoria tal, tu fizesse a vistoria de saída lá no imóvel e tu precisa da entrada para hoje, tu consegue? Eu falei, Fernanda, eu não consigo fazer a vistoria desse imóvel agora, né? Mas eu preciso, meu Deus, não sei o que. Eu falei, Fernanda, eu tenho aqui a vistoria de saída, que vai me dar algumas informações, e eu lembro desse imóvel de cabeça, porque eu já fiz a vistoria nesse mesmo prédio. Olha a armadilha se montando. Nesse mesmo prédio, e se eu não me engano, era até na mesma coluna, o prédio. Então, a ideia brilhante que ela teve foi, Diego, digita a vistoria da tua cabeça que eu vou baixar as fotos desse outro apartamento e os dois são iguais porque os dois não têm mobília e eu vou botar a foto de um no outro. Olha a merda que essa guria fez, né? Obviamente que o inquilino, cara, quando tu vai fazer alguma coisa de errado na vistoria, alguém vai descobrir, tá? Tu não é a pessoa mais esperta do mundo. O inquilino foi conferir a vistoria, olhou a foto da janela, cadê a árvore que está nessa foto que não existe aqui? A vista que eu tenho na minha janela não é a que está aqui. E aí ele concluiu rapidamente que as fotos não eram a mesma, tá? Isso acontece direto, pessoal, não é? Eu conheço um monte de imobiliária que usa foto de 2 anos atrás do mesmo imóvel para poder validar a vistoria e liberar, né? Não é de hoje que isso acontece. Não estou contando nenhum segredo aqui. Então, não faz isso, tá? Não duplica, beleza? Aí, mas você pode usar, para agilizar a tua vida, modelos de vistoria.
Todas as vistorias que tu faz no aplicativo, lá no Pleno, ele é um modelo para outra vistoria. Então, eu conheço vários vistoriadores que têm várias vistorias genéricas salvas lá no aplicativo, vistorias fictícias. E aí, quando eles chegam no imóvel para fazer a vistoria, eles não começam a vistoria do zero. Eles pegam essa vistoria que está pré-preenchida, usam como modelo e fazem a vistoria deles. Tá? Então, isso pode acontecer. Vocês podem fazer isso também. Ou vocês vão fazer a vistoria de um apartamento que vocês lembram que já fizeram a vistoria de outro imóvel, por exemplo, só que o apartamento é igual, mesma cor, piso parecido. Então, vocês podem usar modelos de vistoria para agilizar a vida de vocês, tá? Então, assim, eu super recomendo, mas toma cuidado com a mesma coisa do ar-condicionado que eu citei ali anteriormente, tá? Então, cuidado para não replicar. E aí, pessoal, uma outra coisa que eu sempre achei também, avaliem se vocês usarem modelo de vistoria realmente vale a pena. Aí é o mesmo cara do ChatGPT, é o mesmo cara da vistoria em Word, tá? Muitas vezes, você replicar um ambiente não vale a pena, você está perdendo tempo. É mais tempo para editar do que para fazer do zero. Então, toma cuidado com essa ilusão que tem na cabeça de vocês. Lá no Pleno tem uma função que vocês conseguem agora, ao invés de replicar um ambiente inteiro, vocês podem replicar itens. Vocês estão ligados nisso? Daí vai ser assim, ó, pensa comigo, né? Vocês estão lá fazendo um banheiro e uma sala. Eles são totalmente diferentes. Mas às vezes o piso é igual, a porta é igual, a luminária é igual, a janela é parecida, tá? Então, ao invés de replicar um ambiente inteiro e você ficar ali morrendo para editar, duplica só esses itens que são iguais e o restante você faz do zero. Tá bom? Se você nomear um item igual, o próprio aplicativo já diz para você, ó, gente boa, tu fez a vistoria desse item já. Quer trazer para cá? Tu clica aqui sim, ele traz a descrição inteira. Não precisa descrever de novo, tá? Se você não sabe como fazer isso, o nosso suporte pode ensinar vocês ali para fazer isso também. Joia? Então toma cuidado, tá, pessoal? E aí, finalizando a vistoria, ficou bem pequeno aqui, mas vamos lá. Pessoal, a conferência, tá? Então é necessário conferir a vistoria inteira depois de pronta. Eu, Diego, nunca conferi. Eu fazia o que o Ricardo falou aqui. A replicação dos ambientes já era uma conferência. As fotos, o Jorge falou ali também, as fotos já são uma conferência, né? Para ver se eu esqueci de descrever algum item, alguma coisa assim. E esse processo também já é uma conferência, tá? Então, mas eu vejo a vistoria do vou levar a vistoria para casa, amanhã eu libero. Pessoal, a agenda da imobiliária não é a tua agenda, tá bom? Então, cara, se tu entrega a vistoria rápido para a imobiliária, tu tá ganhando ponto com essa imobiliária. Eu conheço imobiliária que prefere pagar mais caro na vistoria e receber a vistoria rápida do que pagar mais barato e receber depois, tá bom? Então, desliga todos os equipamentos, a gente já falou disso, fecha todos os pontos hidráulicos, fecha o gás, não esquece de assinar a vistoria, beleza? Pelo menos aquele vistinho, sabe aquele visto que não tem validade jurídica, aquilo, mas as imobiliárias pedem para ter, coloquem aquilo, tá? Pessoal, tem agora no Pleno, já tinha mais tempo, mas agora tá mais bacana, tá? A questão de assinatura digital, tá? Então, se algum cliente de vocês pedir para vocês terem a assinatura digital, falem conosco, pode falar comigo, pode falar com o Guilherme, que tá um preço bem bacana, não aumenta muito a mensalidade de vocês, para vocês terem aí acesso à assinatura digital no aplicativo, tá bom? Então, pode acontecer com vocês. Devolução da chave, tá, pessoal? Devolvam essa chave no mesmo dia, pessoal. Assim, evitem levar a chave de imóvel para casa ou ir para outro bairro, outra cidade com a chave desse imóvel, principalmente se a vistoria ela já está pronta, porque é como se fosse uma lei de Murphy, assim. Tu vai sair da cidade, já aconteceu comigo, aconteceu com todo mundo, para outro bairro, para outra vistoria, e a imobiliária vai te ligar, preciso da chave, o inquilino está aqui, tu tem que parar tudo que tu está fazendo e levar a chave na imobiliária. Já vi vistoriador perder a chave do imóvel, aí da BO também. Então, leva a chave no imóvel, lá na imobiliária, tá? Tenham com vocês, pessoal, um caderninho de protocolo. Isso é das antigas, tá? Então, caderninho de protocolo, tenham com vocês, beleza? Para quando vocês entregarem a chave na imobiliária, assina aqui que você pegou a chave, beleza? Para depois eles não ficarem ligando para você. Quem nunca recebeu uma chave, uma ligação da imobiliária perguntando cadê a chave, sendo que você já devolveu a chave, mas você não tem como provar
que você devolveu a chave, tá? Então é meio desesperador isso, e aí fica a palavra de um contra o outro. A gente sabe que o historiador, tem a palavra mais fraca, e mesmo que a gente esteja certo, a imobiliária vai parando de mandar a vistoria para a gente, porque a gente estava certo e eles não gostam, tá, pessoal? A imobiliária não gosta que o historiador esteja certo, então é melhor evitar aí a discussão, tá? E o mesmo vale, né, para enviar o relatório. Pessoal, é primordial, fundamental que vocês enviem a vistoria no mesmo dia para o cliente de vocês, tá? Assim, é uma questão de nível de empresa, tá? Não estou falando de qualidade agora, tá? Não levem para o coração. Mas é uma questão de nível, de onde vocês estão. Se vocês entregam a vistoria para o teu cliente no mesmo dia que vocês pegaram a chave, ou em outro dia. Claro que tem as exceções. Poxa, comecei a vistoria às 5 da tarde, o meu cliente sabe que não vai dar tempo, beleza. Gustavo mandou aquela foto daquela casa gigante lá, só o pátio daquela casa é maior do que a minha casa inteira. Daí aquilo não tem eu não sei se o Gustavo terminou aquela vistoria no mesmo dia, né? Não sei se ele está aí, mas aí é outra exceção. Mas fala, Gustavão, mas aquele apartamentinho pequeno, 2 quartos, cara, pegou a chave de manhã, meio-dia, já devolve tudo pronto. A probabilidade dessa imobiliária ter outra vistoria para te passar é muito grande, tá? Para a gente caminhar para o final aqui agora, pessoal. Pontos críticos da vistoria, beleza? Pintura, galera. Pintura nova ou usada, tá? Para descrever a pintura, eu aconselho fortemente que vocês usem como estado da pintura somente essas duas nomenclaturas. Ou a pintura é nova, ou a pintura é usada. Diego, o que eu faço com a pintura em bom estado? Cara, a pintura em bom estado, tu pode descrever como um complemento da usada. Então, pintura usada, mas em bom estado de conservação, sem manchas, sem riscos, sem furos, beleza? Pintura nova, pessoal. Pintura nova e ponto. Não é pintura nova, vírgula. Pintura nova e ponto. Tá bom? Diego, tem falhas, aqui eu vou dar uma dica para vocês, que a imobiliária vai amar vocês, tá? Que é o quê? Combinem com a imobiliária, pessoal, a forma que vocês vão descrever uma pintura nova quando estiver mal feita. Porque uma coisa é pintura nova, outra coisa é uma pintura nova mal feita. Ela continua sendo nova, ela só está mal feita. Então, se vocês colocarem, por exemplo, na pintura, na vistoria, pintura nova, vírgula, porém com manchas de uso, que eu já vi várias vistorias escritas assim, aí tem que pegar o vistoriador e ter assim, cabeça na parede, assim, para ver se deixa a pintura ruim. Nova com manchas de uso, não. Mas com falhas de acabamento, esse tipo de coisa, vocês podem estar criando um puta de um problema para a imobiliária. Tá? Porque se essa vistoria tiver uma garantia locatícia, por exemplo, de seguradora, a seguradora não vai pagar por essa pintura se for para sinistro, tá bom? Então, mesmo a pintura sendo nova, porque lá na policy diz que a seguradora vai pagar se a pintura for nova. Mas quando eles baterem o olho e ver que tem marcas de rolo, como o Maurício falou para nós ali, eles não vão pagar, entendeu? Então fica meio ruim para a imobiliária. E outra coisa, pessoal, quando você combina isso com a mofada também é foda, porque tá nova, nunca foi usada, mas o apartamento tem umidade, por exemplo, há muito tempo fechado. Então combinem isso com a imobiliária. Olha, como que você quer que eu descreva? Porque a imobiliária, quando você faz essa pergunta para a imobiliária, às vezes se você chegar na imobiliária, a pessoa da imobiliária está aqui, né, do computador, ela está cagando porque tu está falando. Tá nem aí. Aí quando tu faz essas perguntas inteligentes para a imobiliária que nem ela sabe como responder, ela vai te olhar. Ela vai dizer, opa, não estou falando com qualquer uma. Então, isso te dá um crédito. A gente, sabe aquelas pessoas, pessoal, que demonstram que são inteligentes só fazendo perguntas, mas elas nunca sabem de nada? Às vezes a gente tem que usar esses artifícios, fazer boas perguntas. Se a imobiliária perguntar, tu fala, não sei, por isso que eu estou te perguntando. Mas a sugestão aqui é a seguinte, façam fotos dessas marcas de rolo, desses mofos e tudo mais, para que você não seja acusado de negligência, tá bom? Descreva como nova essa pintura. Por quê? Porque pelo critério... Lembra do critério que eu falei lá atrás? Estado novo é quando nunca foi usado. Pelo critério de tempo, nunca foi usado. Joia? Beleza. E aí combinem com a imobiliária, talvez um e-mail, uma mensagem, uma observação oculta ali depois,
dizendo que, olha, eu fiz a vistoria lá no imóvel, mas, porém, todavia, tem esses probleminhas aqui. Aí você já garante que você avisou a imobiliária, você não vai ser negligente, tá bom? Nesse ponto. E você resolve a vida da imobiliária. Agora, se tem marca de uso, pessoal, senta o dedo. Aí é mancha, risco, aí senta o dedo, tira foto e tudo mais. O que vocês não podem fazer? E aí vocês vão arrumar pano para manga. O Jorge, vou te entregar aqui, Jorge, me mandou mensagem esses dias apavorado. Diego, me ajuda a resolver isso aqui, porque eu botei pintura em bom estado, ou seja, não era nova, na vistoria, só que era nova. Eu falei, cara, pega as fotos, aí eu confiei nele, né? Pega as fotos que tu botou na vistoria e diz para a imobiliária, olha, tinha as manchas aqui, risco e tal, só que não tinha essas fotos na vistoria, porque a pintura era nova, foi um vacilo ali. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você for dizer que a pintura é usada, pessoal, prova na vistoria que a pintura é usada, tá bom? Não vai dizer que ela é usada e mais nada. Prova, tá? Para você não ter esse problema para você depois. Teste todos os itens, quando o teste, perdão, de itens, quando o imóvel não tiver água nem energia elétrica. Esses dias vocês estavam falando aqui no grupo sobre isso, tá? Pessoal, não escrevam na vistoria, pelo menos eu não escrevia, tá? Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu não sugiro. Que o item não foi testado por falta de energia elétrica, porque daí vocês também estão arrumando um problema para a imobiliária, tá? Então, já aconteceu comigo, contei para vocês, vou contar aqui de novo. Uma imobiliária muito famosa aqui em Florianópolis pedia para escrever isso. Um belo dia, um ar-condicionado que estava funcionando, porque na vistoria de saída anterior foi feito o teste, liberado o inquilino que estava funcionando. Aqui em Florianópolis, eles desligam a energia elétrica do imóvel. Quando foi feita a vistoria de entrada, não tinha energia elétrica. Daí, o bonitão lá da imobiliária, com bastante aspas, falou, não, a gente faz assim agora. Escreve que não foi testado por falta de energia elétrica, problema do proprietário. Falei, tem certeza, Beto? Não, tenho certeza. Tem certeza, Beto? Não, tenho certeza. Tem certeza, Beto? Tem certeza. Beleza, eu trabalhei para essa imobiliária há muitos anos, pessoal. Por isso que eu acompanho o antes, o meio e o fim dessa história, tá? Vistoria de saída, fomos fazer a vistoria, o ar-condicionado não estava funcionando. Aliás, não estava funcionando. Beleza? O inquilino só falou, eu não vou pagar, porque na vistoria de entrada não foi testado. E a imobiliária veio igual um leão para cima da gente, dizendo que a gente não testou. E a gente foi super tranquilo para a imobiliária dizer, vocês que pediram para não testar. No final das contas, a imobiliária teve que pagar pelo tal do ar-condicionado, tá bom? Então, pessoal, quando não tiver energia elétrica no imóvel, dica da casa, coloquem ar-condicionado da marca Comeco, com controle. Geralmente o controle tem pilha, então diga que o controle está funcionando ali, você já dá uma desviada na atenção, tá? Controle funcionando, tira uma foto bonita do controle funcionando, em bom estado. Filtros limpos e assim por diante, tá? Não fala da energia elétrica. Onde que vocês vão falar da energia elétrica? Vocês não vão mentir na vistoria. Aqui é processo, tá, pessoal? Aqui é processo. Vamos para a parte advogada agora para a gente ganhar no processo, tá? Com certeza, do contrato, sem dúvida, Samir. Vamos aqui para... Aí vocês vão falar no começo da vistoria, lá naquele campo de introdução, ou no final da vistoria, naquele campo de observações finais, que... caso o imóvel tenha sido feita a vistoria sem energia elétrica, os itens são considerados funcionando e o locatário tem X tempo, ou prazo da contestação, para testar os itens quando a energia for ligada e contestar se for o caso. Se ele não contestar, meu amigo, problema dele, não é de vocês, vocês deram o prazo para ele, tá? E falem isso, combinem isso com a imobiliária de vocês também. Esse é o a mais. Esses são as coisinhas a mais que vocês vão fazendo e vão fidelizando a imobiliária. Tá? Essa imobiliária que teve esse problemão, eu tive lá semana passada, eles vão ser clientes do Pleno, a gente tem uma relação muito boa lá, o sofá que eu falei para vocês há pouco tempo foi com eles também. Então, veja, a empresa de vistorias que eu tinha, ela não era perfeita, ela dava BO, mas com essas antecipações, essas reuniões, essas perguntas, a gente conseguia ter uma boa relação com a imobiliária, tá? E para fechar, o BO todo sobre faxina, tá? Faxina, aí vem aquele velho, né? O que é limpo para mim não pode ser limpo para ti, aquela coisa toda, tá? Pessoal, a faxina, aqui é um ponto bem importante para vocês combinarem com a imobiliária também,
tá? Vocês não vão mentir na vistoria, mas os critérios têm que ser estabelecidos. Cheguei no imóvel, o imóvel não tem poeira, o imóvel está organizado, tá legal, mas não foi feito faxina antes da entrada. Considera ele limpo ou não limpo? Eu não sei, não é uma pergunta retórica, tá? Eu não vou responder elas para vocês. Combinem com a imobiliária de vocês. Cheguei no imóvel, o imóvel está lá um pouco empoeirado, dá para ver que está um tempinho fechado. Vou escrever na vistoria que ele está sujo? Não sei, combina com a imobiliária de vocês. Aqui tem alguns riscos para vocês correrem, principalmente esse imóvel que eu descrevi. O sujo eu não vou falar, porque sujo está sujo e dane-se, tá? Mas esse meio termo, ele é perigoso. Porque se você coloca na vistoria assim, ó, não faxinado, você autoriza o inquilino a devolver o imóvel não faxinado. E essa extensão desse não faxinado pode ser ao infinito e além, tá? Então, combina com a imobiliária. Isso, beleza? A gente, como tu fazia? Eu achava ridículo, mas era o que mais funcionava, né? Como é que era, Jorge? Era levemente empoeirado, né? Ou poeira superficial. Era um miguezinho assim que a gente dava na vistoria para não dizer que estava sujo, mas também não dizer que estava limpo, entendeu? Então, cara, galera, olha só. Tem uma galera no grupo ali que eles ficam tentando dizer para vocês que o nosso curso de vistoria, ele é técnico, ele é objetivo. Esses caras não entendem porra nenhuma de vistoria, tá? Porque vistoria não é objetiva. Tem vários pontos que é objetivos. O Gileão pegou ali a referência. A vistoria tem vários pontos que é objetivo. Uma parede branca é branca, um negócio de alumínio é de alumínio, um negócio funcionando funciona não. Mas tem essas nuances que, porra, 2 mais 2 não é 2 aqui nessa nossa conversa, tá? E aí o que tu conversar com a imobiliária é o que vai valer, tá bom? Você tem que ajudar a imobiliária a se proteger. Eu sou certinho. Ninguém tá dizendo para ti não ser certinho. Mas aqui a gente tem que dar uma rebolada ali para ficar no ritmo, tá bom? Você tem que ajudar a imobiliária a resolver problemas, não arrumar mais problemas para a imobiliária, tá? Pessoal, eu vou pular essa parte de contestação, beleza? Para a gente poder... que eu quero falar disso aqui que é mais importante para vocês. Posso ser responsável... de contestação, talvez eu fale na saída, tá? Só para não ficar sem assunto aqui, mas já estou falando quase 1h30 já. Posso ser responsabilizado na vistoria por erro de vistoria de entrada? Pode, tá? A resposta ela é positiva, tá? Tá pequenininho aqui, mas eu vou ler para vocês. Código de Defesa do Consumidor. Aqui, pessoal, é se você faz a tua vistoria direto para um proprietário, por exemplo. O proprietário, ele é o consumidor da tua vistoria, tá bom? Então, é o Código de Defesa do Consumidor que vai proteger o proprietário. Então, existem ali os direitos básicos do consumidor. Lá no artigo 6º vai falar assim, que é mais ou menos a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais, morais, individuais, coletivos e difusos. E no 14 vai falar da responsabilidade pelo fato do serviço. Esqueçam o juridiquês aqui, tá? Mas vamos lá. O fornecedor do serviço, ele responde independentemente, olha só, independentemente da existência de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, tá? E um serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, beleza? Então, se tu entrega uma vistoria dizendo que tu tens um ar-condicionado funcionando, mas o ar-condicionado não está funcionando e não tem nenhuma foto, nenhum vídeo que prova que aquele ar-condicionado está funcionando, tu errou na vistoria, tu causou um prejuízo para esse proprietário, tu tem que pagar, pessoal, tá? Não foi tu que estragou o ar-condicionado, mas tu não seguiu o processo de testar a porra do ar-condicionado, tá bom? E não é só testar, tem que provar que testou. Beleza? Não vou me aprofundar aqui porque tem uma discussão sobre culpa e dolo, mas isso é lá para o direito penal, é outra história, tá? Não vamos entrar aqui. Aí, pessoal, tem o Código Civil. O Código Civil, ele vai basear lá o que a gente viu no Código de Direito do Consumidor, mas também quando é empresa com empresa. Daí já não é mais consumidor, aí é um contrato normal, é um contrato civil, você com a imobiliária. Tá? Então tem a questão do ato ilícito, que é aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outra pessoa, ainda que exclusivamente moral, comete, isso é um ato ilícito. Então, de novo, voltamos no nosso ar-condicionado, tá? Uma omissão, negligência ou imprudência, beleza? Por ação ou omissão. Então, você não testou o ar-condicionado, você foi negligente em relação ao ar-condicionado e deu esse BO todo, ato ilícito da tua parte, tá? Eu já vi vocês falando ali no grupo, por exemplo, às vezes eu não manifesto porque eu estava para trazer para cá. Ah, mas não tem nada a ver com isso, não foi eu que estraguei. Não... Cara, mas tu falou que estava funcionando um negócio que não estava funcionando. Ó o BO, tá bom? Depois, obrigação de indenizar. Aí um artigo colado no outro. Aquele que por ato ilícito causar dano a outra pessoa fica obrigado a reparar. Então, se por a tua omissão ou tua ação imprudente, negligente, tu causou um dano para o proprietário, tu tem que pagar. Não tem o que fazer, tá bom? E aí a função social do contrato, que é a liberdade de contratar, será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Aqui eles falam sobre o quê? A boa-fé no contrato, você não utilizar o contrato para causar prejuízo para outra pessoa, esse tipo de situação. Se tu contratou, se tu prometeu, tu tem que entregar. Se tu vacilou, a culpa é tua, não tem o que fazer, tá, pessoal? Então, assim, tirem da cabeça, é porque as imobiliárias, elas são de boa com vocês, elas não processam e tudo mais, mas se elas processarem, vocês perdem todos, a não ser que vocês consigam provar que teve algum tipo de problema que levou a causar esse erro, mas é bem difícil, tá? É que as imobiliárias realmente não querem perder tempo com isso. Tá, beleza, deixa eu pular aqui. E até quando eu posso ser responsabilizado? Se for uma relação de consumo, vocês como proprietário, o proprietário sendo consumidor de vocês, 5 anos é o prazo de prescrição. Então, vocês têm 5 anos para poder responder por esse problema, tá? Aí, aqui, no caso de relações contratuais, ou seja, vocês com a imobiliária, uma relação contratual comum é um prazo de 10 anos, então está lá no artigo 205 do Código Civil, a prescrição ocorre em 10 anos quando a lei, caso não tenha prazo fixado, menor, porque tem de acordo com o nível do problema que tu deu lá, do tamanho da indenização, então pode ser menor esse prazo, e a reparação civil, prazo de 3 anos. Tá? Então prescreve em 3 anos a pretensão da reparação civil. Então, se essa pessoa ela não te processou para ter essa reparação, em 3 anos prescreve, tá? Então, assim, pessoal, não é tão reto assim, tá? Mas saibam que existe isso, tem outras nuances que daí eu teria que dar uma aula de direito civil, eu já estou formado faz 5 anos, eu nunca mais abri um código. Não, na verdade não, eu tenho um podcast lá, mas enfim. Mas é um pouquinho mais profundo, mas saibam que vocês têm responsabilidade sim. E aí a gente termina a nossa reunião do jeito que a gente começou. Torne a tua vistoria o teu cartão de visita. Se tu faz perguntas inteligentes para a imobiliária, se com a tua vistoria tu resolve o problema da imobiliária, se você faz com que a tua vistoria seja tão perfeita a ponto de outra pessoa indicar a tua vistoria, não precisa fazer o cartãozinho de visita para dizer que tu é CEO. Pessoal, evita a vergonha alheia, tá? CEO de MEI. Porra, não existe CEO de MEI, pessoal, tá? Então vamos se colocar cada um no seu lugar. Eu sou o quê? Eu sou o vistoriador. Eu falo isso até hoje, tá? Eu sou advogado, sou empresário, mas eu sou vistoriador também, beleza? Agora eu sou CEO, eu sou diretor executivo. Eu sei que a gente tem que pensar grande, mas vamos pensar um passo de cada vez, pessoal, tá? Isso aqui é um desabafo meu, beleza? Mas vamos voltar para cá. Torna a tua vistoria o teu cartão de visitas, para que outras pessoas possam indicar. Se tu está no começo da tua jornada, tu ainda não tem uma indicação frequente, tudo bem, pessoal. Vai chegar esse momento. Agora, se tu já está ali com 2, 3 anos de caminhada, é bem provável que tu já tenha um fluxo de vistorias legal, que tu já tem clientes te indicando. E se tu já está 2, 3 anos, se tu ainda não tem esse fluxo de clientes, fluxo de vistoria, 2 dicas para ti. Tenta ver onde tu está errando para começar de novo, ou vai procurar outra coisa para fazer, tá, pessoal? Porque 3 anos e o negócio não engrenou ainda, tem alguma coisa errada nesse caminho, tá? Era isso, pessoal. Falei pra caramba, mas espero que todos tenham curtido, beleza?
Vamos lá. Ô, Cassiano, enquanto tu organiza aí a questão do sorteio aí para a galera, eu vou dar uma lidinha rápida aqui nos comentários, tá? Se tu puder dar essa mão aí pra gente, vamos lá. Eu vou parar de compartilhar aqui a tela. A Karina falou aqui, ó, uso sujeira superficial quando o imóvel ficou fechado, limpeza superficial quando a faxina foi feita. Faz sentido, Karina, ajuda. O Samir falou aqui, ó, indica fazer um contrato de prestação de serviço, com certeza, né? Um contratinho tem que ter, tá, pessoal? A não ser que seja assim avulso, mas se você for fechar um mensal ali com o cliente, uma quantidade de vistorias por mês com o cliente, um contrato ele funciona, tá? A gente está construindo aqui a gente, né, teve outras prioridades no caminho ali, justamente para vocês, desenvolvimento do aplicativo e tudo mais. Mas a gente vai liberar para vocês um modelo de contrato aí daqui a pouco para poder. Não é o definitivo, tá, pessoal? É um modelo para vocês terem da onde partir, tá? Cassiano, quer assumir aí Opa, boa noite, galera. Quer me mandar a lista que eu faço aqui? Tu quer fazer tu aí? Pode ser, só. Me manda a lista da galera aí. Beleza. Pessoal, vou só abrir aqui o sorteador. Ó, eu vi quem entrou nos últimos 5 minutos, hein? Então, se o ganhador for quem entrou nos últimos 5 minutos, não vai rolar, hein, pessoal? Tem uma galera aí desde o começo e tal, então, tô de olho aí, hein? Manda pra nós aí. Vai mandar lá no Discord, ou Cassiano? Isso, vou te mandar no Discord. Beleza. Gente pra caramba. Aí sim. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Janela aqui. Foi. Tá aparecendo aí? Deixa eu parar aqui. Ô, carai. Fechei aqui sem querer, pessoal. Foi mal aí. Aí, foi. Beleza. Então, vamos lá. Aqui tá o nome de todo mundo por ordem alfabética, tá? Quantos tem aqui, Cassiano? Tu viu, não? Sortear por nomes. Beleza. A gente está em 49, tirando eu e o Cassiano, são 47 pessoas, então. Tá, beleza, pessoal? O pessoal que se inscreveu pela página. Tá, fechou então. Aí, critério de sorteio, tá. Opções de sorteio, ordenar, não, é um só. Vamos lá, então. Sortear agora. Foi boa sorte aí para todo mundo. Porra, foi mal, pessoal. Deu um monte de gente aqui. É para sortear um só. Errei, tá? Foi todo mundo ganhou aqui nesse sorteio. É um só, tá, pessoal? Agora valendo, vai. 1, 2, 3 e foi. E Luiz Jean Soati. Tá na área aí, Luiz? Manifeste-se, por favor. Não? Se não tiver, vamos sortear de novo. Então, não tá. Bom, vamos de novo aqui, pessoal. Sortear de novo sem repetir o resultado. Vamos lá. E deixa eu tirar o nome do Luiz aqui da nossa lista. E foi. Sortear agora. Lucas Rossini, tá aí? Rapaz, será que a gente não vai ganhar esse... Não? Beleza, vamos de novo. Sortear sem repetir o resultado. Sortear agora. Manuela Batista Domingues. Aê, Manuela, fechou. Manu, depois o Cassiano vai entrar em contato com vocês aí, talvez amanhã, tá? Para daí combinar o Pix aí, a parada toda aí para vocês. Beleza? Parabéns aí por participarem até o final, pessoal. Sei que questão de aula aí demora um pouco, a coisa vai se estendendo o assunto, né? Mas a gente vai querer aí repetir muitas vezes de novo esse nosso bate-papo, tá? Continuem usando o grupo ali como um ambiente para vocês aprenderem, se desenvolverem, tá?
E isso aí, contem conosco, tá, pessoal? Apesar da gente sempre ter uma preferência aí que vocês utilizem o Pleno Vistorias, mesmo que vocês não usem o nosso aplicativo, sintam-se totalmente à vontade em participar do grupo, participar aqui das nossas reuniões. Vocês são todos bem-vindos, tá bom? Pessoal, tamo junto aí, forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Valeu, Cassiano, valeu, pessoal, até mais. Valeu, Mari. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.